Preso em um reino hostil conhecido como o Abismo, Sora Mukushima deve lutar para sobreviver, se tornar mais forte e encontrar um caminho de volta para casa. Impulsionado pelo desejo de salvar sua família e descobrir a verdade por trás da invasão monstruosa, ele entra em uma batalha que testará não apenas sua força, mas sua própria humanidade. Que tipo de inferno transformou esse garoto em uma arma? Vamos descobrir. A história começou com Sora Mukujima, o protagonista, pensando em seu sono que estava aqui de novo. Que deprimente era aqui. Era uma ilha coberta de fumaça com ruínas de prédios de estilo ocidental, como se falasse sobre o deserto do lugar. De repente, ele notou um homem incrivelmente poderoso e se perguntou se era um homem. Ele disse com olhos vermelhos para deixá-lo vir, que o esperaria na borda do abismo. Num instante, o protagonista acordou e percebeu que era aquele sonho estranho de novo. Seu pai, Shoya Mukujima, gritou que estavam atrasados. MC se levantou e foi para o banheiro, pensando que parecia conhecer o homem do sonho. Quanto ao submundo, ele exagerou nos estudos? Seu pai, sorrindo enrolado em uma toalha, colocou a mão em sua cabeça e perguntou se ele tinha dormido demais hoje. O protagonista respondeu com descontentamento. Para de tratá-lo como uma criança, ele já tem 15 anos. Ele exclamou, e daí, que ele olhasse para seus músculos. O protagonista respondeu nervosamente que nunca pensaria nisso. Se eles não estivessem amontoados em um apartamento minúsculo, ele não teria que vê-lo nu todos os dias. O pai observou que assim que ele ficar rico, vai morar em uma casa grande. Tanto ele quanto o rico terão seus próprios quartos. MC respondeu que já ouvia isso há 5 anos. Ele riu e disse que a vida ficou mais fácil assim que seu irmão foi para o exército. O protagonista, escovando os dentes, pensou que já estava lá há 3 anos. Ele mesmo planejava ir para o exército, mas então teria que se despedir de uma vida agitada com um pai um pouco irresponsável que faz muitas piadas e uma mãe que é rígida, mas muito amorosa. Ainda assim, é bom com eles. Queria que esses dias nunca acabassem. De repente, um poderoso terremoto começou. O protagonista, olhando pela janela, pensou que sempre soube que a vida pacífica acabaria mais cedo ou mais tarde, mas o que ele definitivamente não esperava era tal fim. Ele olhou pela janela e viu uma enorme torre aparecer bem no centro da cidade. MC pensou que não tinha ideia na época de quanto a aparição daquela torre mudaria o curso da história humana, mas sabia com certeza que a torre estava conectada aos seus poderes. Nesse momento, sua mãe, Yai Mukujima, chamou Rico e ele explicou que estava tudo bem. Ele só precisava seguir as ordens das forças de autodefesa, e então poderia voltar para casa. O protagonista pensou que seu irmão disse isso com uma voz fraca. Depois daquela noite, perderam contato com ele. As notícias diziam que nada estava ameaçando as pessoas, eles só precisavam ficar em casa. Mas isso durou até que as transmissões pararam. Agora a mesma informação estava sendo transmitida no rádio e então veio a ordem de evacuação. Sua mãe deixou uma carta para seu irmão, dizendo que estavam indo para um abrigo. Tudo que viu pelo caminho parecia insinuar algo. Os soldados que passavam tinham um olhar de desespero. Seus carros estavam marcados com garras horríveis e um cheiro nauseante de decomposição vinha de dentro. Depois de um tempo, a família chegou ao ginásio, um abrigo temporário. MC achou que o abrigo estava cheio de refugiados, mas quase ninguém falava. Era como se estivessem esperando pela morte. Mas mesmo nesse silêncio havia encrenqueiros. Eles tentaram se fazer notar de todas as maneiras possíveis. Desde Kagawa, um valentão, se aproximou de um garotinho e, segurando sua mão, gritou como ele ousava roubar seu pão. O menino, apavorado, apontou para o bolso e disse que não tinha roubado. Todos receberam pão, ele já tinha comido o seu. O menino o atingiu com o joelho, sorriu e observou que ainda não estava satisfeito. Ele se importaria se pegasse seu pão? O menino, contorcendo-se de dor, concordou por desespero. Ele disse feliz que tinham decidido que o pão era dele. Não duraria muito de qualquer forma, ele não iria morrer. De repente, o pai do protagonista o agarrou pelo ombro e perguntou de forma ameaçadora por que ele estava fazendo isso. Ele entendeu a situação em que estavam. Eiji sorriu e disse que ele deveria se preocupar consigo mesmo. Ele gritou furiosamente para que devolvesse seu pão. O menino, balançando o braço, exclamou para ele calar a boca. O pai imediatamente o chutou e deu o pão ao menino. Eiji se levantou e comentou que o lembrava. O protagonista, assistindo a isso, o chamou animadamente. O pai respondeu calmamente que ele não precisava se preocupar. Ele cuidaria dele. Ele achou que não esqueceria esse cara nem depois da morte. Eiji é um canalha que gosta de atormentá-lo. De repente, um soldado entrou na sala e gritou animadamente que todos deveriam sair imediatamente do abrigo pela porta dos fundos e entrar em um dos caminhões. Um dos homens perguntou com um rosto sério por que estavam fazendo isso. O soldado respondeu animadamente que essa era uma informação confidencial que ele não podia revelar. Ele apontou o dedo furiosamente para ele e exclamou que primeiro os mantiveram trancados em casa por 2 dias e depois os evacuaram para ali. Então ele ainda não pode dizer nada, para que ele pague impostos. De repente, um forte golpe foi ouvido na porta do abrigo. O soldado gritou com medo que eles estavam aqui. Que corram rápido. O
protagonista começou a levar seus pais embora e gritou que precisavam se apressar. Ele achou que tinha um mau pressentimento. O soldado começou a segurar a porta com as mãos e gritou que não podia segurá-los por mais tempo, que entrassem rápido nos caminhões. No instante, os demônios derrubaram a porta e entraram. MC, vendo isso, se perguntou o que diabos estava acontecendo. Todas as pessoas correram para a rua com medo e começaram a entrar nos caminhões. O protagonista gritou que não havia mais espaço, deixem-no entrar primeiro. Seus pais subiram na caminhonete e seu pai lhe deu a mão, quando de repente as pessoas atrás gritaram para ele se danar. Não havia mais espaço atrás. Se ele fosse hesitar, que se danasse. O protagonista correu para o lado e gritou que entraria em outra caminhonete. Ele correu até a última caminhonete e quando começou a subir, estenderam as mãos para ele. O protagonista começou a subir feliz e agradeceu. A G sorriu e comentou que era a vez dele. MC se perguntou com medo por que ele entre todos. O cara o deixou ir e disse que preferia que ele morresse em vez do pai. Ele caiu no chão e as pessoas começaram a passar correndo por cima dele. O protagonista se cobriu com as mãos e pensou que era cedo demais para morrer, que alguém o ajudasse. De repente, a imagem do Homem do Sonho apareceu e disse que o esperaria na borda do submundo. Depois de um tempo, o protagonista acordou no chão. Ele perguntou confuso, foi um sonho, onde ele estava afinal? De repente, um Goblin apareceu ao seu lado e tentou atacá-lo. Sora desviou instantaneamente e se perguntou com medo onde estavam sua mãe e seu pai. Por que ele estava sozinho aqui? Isso era realmente um inferno e ele já tinha morrido? O Goblin, vendo que ele estava fugindo, jogou seu machado e o acertou levemente. MC se perguntou com medo por que ele ainda não soltava. O que estava acontecendo aqui? Primeiro, uma torre enorme que apareceu do nada. Depois, o bastardo que o jogou para fora da caminhonete, um velho misterioso, e agora monstros. No momento em que o Goblin o atacou, o protagonista ficou furioso e, armado com uma pedra, o matou. Depois disso, caiu de joelhos e pensou que, se olhasse bem, parecia um personagem do jogo. O que é esse número preto no peito dele? Esse é realmente o seu nível? De repente, um cristal negro saiu do Goblin morto e entrou no corpo do protagonista. Ele pensou com medo, será que penetrou em seu corpo? Espera, suas feridas se curaram? E não só isso, ele também se sente mais... Parece que derrotar inimigos aumenta seu nível, assim como no jogo. Deve haver outros nesta ilha minúscula. MC pegou o machado do Goblin e partindo pensou que olharia ao redor para não ser atacado de repente. Depois de um tempo ele fez um círculo completo, mas não havia monstros ou outros caminhos. Parece que só há uma saída. O protagonista se aproximou da borda da ilha e vendo as escadas flutuantes, pensou que essas escadas cercavam a ilha afundando nas nuvens. Isso parecia duvidoso. Ele começou a descer e pensou que em jogos tal área é o território do monstro principal e ele simplesmente renasceria se caísse. Mas se este mundo se parece com o jogo ou não, ele não vai conferir. MC descendo notou a entrada e achou que era ali. As escadas terminam aqui. Ele entrou e viu uma laje com uma tocha e uma porta misteriosa à sua frente. O protagonista se aproximou da laje e pensou que nunca tinha visto aquelas letras antes, mas formavam palavras que sua mente entendia. Estava escrito que os fragmentos pertencem a seus portadores. Ele sorriu e pensou, o que ele faz aqui no abismo? Precisa coletar todos os fragmentos para sair? Ótimo! Agora ele está motivado. Pensando bem, aquele monstro não era tão forte. Ele vai sobreviver e sair daqui. MC caminhou até o portão e o abriu, pensando que o primeiro nível do abismo tinha uma área de 900 metros quadrados. O número gravado no corpo daquele monstro era 1. No monstro estava o número 2. O segundo nível tinha 1.800 metros quadrados, e um dos 4 monstros tinha o número 3. Os fragmentos estavam apenas nos corpos dos monstros com números. Essa é a chave para o próximo nível. Quanto maior o número, mais forte é o monstro. Mas o que mais o preocupa é que essas chaves estão se tornando mais difíceis de encontrar. A área dos níveis dobra cada vez, assim como o número de monstros. No entanto, ele também está se tornando mais forte. À medida que avança pelos níveis, encontra monstros cada vez mais diversos. No 12º andar, ele encontrou os monstros que atacaram o abrigo naquele dia, mas agora eles não eram páreo para ele. O protagonista, após destruir todos os monstros no próximo nível, pensou que havia tantos monstros aqui que seus sentidos começaram a se apagar. Quando ele subiu para o 13º nível, o número de monstros chegou a 500 mil. Encontrar a chave se tornou como achar uma agulha no palheiro. Alguns dos monstros-chave eram guardados por grupos de outros monstros, enquanto outros estavam escondidos em pequenas cavernas. Mas o que mais os irritava era o tempo que levava para matá-los. No entanto, não importava o que fosse necessário, ele continuaria avançando. Depois de um tempo, MC subiu para o 42º nível do abismo, onde o número de monstros era 2.299.23.255. Ele os olhou e se perguntou, que ano era aquele não? O conceito de tempo já não importava. Havia apenas morte e carnificina.
a morte dos monstros e a carnificina que ele estava causando. Um dos monstros tentou atacá-lo, mas o protagonista o despedaçou em um instante e depois partiu para os outros. Depois de um tempo, ele se perguntou quantos monstros havia no total. Ele anotaria isso primeiro. O protagonista se aproximou da parede e arranhou outro número com a unha, perguntando se era hora de encontrar a chave. Até monstros que achavam ser fortes morreram com um golpe. Ele destruiu a centopeia num instante e pensou que, para ele, qualquer força não tinha mais sentido. MC gritou furiosamente onde está a chave do nível 42. Deixa esse monstro aparecer, já deu. Em um instante, 20 torres surgiram de repente pelo mundo. Antes que a humanidade tivesse tempo de entender, monstros começaram a emergir, praticamente destruindo a raça humana. A maioria foi morta. Esse dia ficou conhecido como o Dia do Juízo. Os poucos sobreviventes despertaram e tiveram acesso ao sistema misterioso. Aqueles que despertaram ganharam um poder colossal. A sociedade humana foi reconstruída. Os despertos fundaram guildas de caçadores. Nesse momento, o protagonista estava perseguindo Cerberus e gritou para que ele mostrasse suas estatísticas. De repente, Cerberus foi preso com correntes e um portal apareceu no céu. Ele pensou que havia usado um pergaminho de teletransporte avançado. Precisava parar isso e interromper o teletransporte. Poderia realmente haver uma saída? Realmente havia uma saída. MC fez uma corrida poderosa em direção ao portal. Uma janela do sistema apareceu, notificando que a invocação do abismo não poderia transportar mais de 2 seres vivos. Ele fez outra corrida furiosa e pensou que não deixaria ninguém ficar em seu caminho. Ao mesmo tempo, não muito longe da cidade Senaterra, Yu Sonozaki, uma maga de nível 19, corria com medo pela densa floresta. Ela pensou que precisava se livrar deles rapidamente. De repente, a garota caiu em uma armadilha e foi ao chão. Lutadores se aproximaram e a cercaram. Shosei Toshida, um bárbaro de nível 38, disse para entregar o pergaminho de teletransporte já avançado. Shojishido, um espadachim de nível 35, apontou que um pergaminho de nível 60 não era algo que uma iniciante de nível 19 poderia ter. Entregue a ele ou não teria misericórdia. Aika, uma druida de nível 31, disse para ele não a matar. Ivy gritou de medo que combate entre caçadores era proibido. Ele estava quebrando as regras. Chauce colocou sua espada ao lado dela e disse que ele faz as regras aqui. Deixe que ela lhe entregue o pergaminho e ele poupará suas mãos. A garota segurando o item atrás das costas notou animadamente que se estivesse no lugar deles, não se encurralaria. Aika exclamou animada que iria usar a invocação forçada. Eles devem pará-la. O espadaquim brandiu sua espada com uma fúria incrível e gritou, deixe entregar o pergaminho. Yu desviou e criou um círculo de teletransporte, dizendo que se tivesse que morrer de qualquer forma, levaria ele junto. Shosei notou com medo que isso era uma invocação forçada. Aika disse horrorizada que ninguém conseguiria controlar um monstro avançado trazido dessa forma. Que eles aparassem agora. De repente, um poderoso vórtice elétrico apareceu no céu. O espadachim notou animado que havia uma força avassaladora ali. Eles teriam dificuldades. De repente, um Cerberus de nível 3 apareceu do pergaminho. Shoji riu e perguntou, tanto alvoroço por um Cerberus de nível 3? Todos se perguntavam quem ela invocaria. Para proteger esse pergaminho, ela arriscou a vida. Isso é uma piada? De repente, o protagonista rasgou o Cerberus de dentro para fora e saiu. Shoji gritou com medo, isso é um monstro humanoide. MC gritou com alegria que finalmente saiu de lá. Ele abriu os braços e começou a rir furiosamente. Shosei notou com medo que só rir o fazia tremer. Aiku notou horrorizado, que pressão, quem diabos é esse? O protagonista se aproximou dela e, colocando as mãos em seus ombros, perguntou, estamos na Terra? Ela concordou com medo. Ele notou feliz que finalmente voltou para casa. E eles eram cosplayers ou algo assim? Eles atacaram furiosamente e gritaram que ele não deveria subestimar a guilda Tiger Roar. Num instante, todas as armas quebraram ao atingir o corpo do protagonista. O espadachim notou com medo que ele era um monstro. MC o agarrou pelo pescoço e gritou que ele deveria mostrar seu número. Charles perguntou com medo do que ele estava falando. Ele o soltou e ordenou que saíssem dali. No instante, todos os lutadores da guilda correram. Você, olhando para ele, se perguntava quão poderoso ele era e aquelas cicatrizes terríveis em seu corpo. Quem diabos ele é? É improvável que seja um monstro invocado por um pergaminho do abismo. Certo? O protagonista perguntou quantos anos se passaram desde que as torres apareceram. A garota respondeu animada que foram 5 anos. Ele perguntou se realmente estavam na Terra. Que tipo de pergaminho era aquele e por que ela estava vestida assim? Yu explicou com medo que após as torres aparecerem, as pessoas ganharam um sistema. MC perguntou se o mundo mudou muito nos 5 anos que passou no abismo. Ela respondeu que a cidade C sofreu 7 grandes invasões e que ela escapou de lá. Ele pensou que essa era sua cidade natal. O protagonista a agarrou pelos ombros e perguntou em que estado a cidade estava agora. A garota respondeu animada que o lugar estava quase destruído, mas enviaram pessoas fortes para lá. Eles deveriam conseguir matar os monstros. Ele perguntou com seriedade como chegar daquilo até a cidade C. Yu apontou para o lado e disse que ele fosse para lá. Com velocidade relâmpago, o protagonista partiu.
Ela ficou surpresa ao pensar que ele foi sozinho. Que homem misterioso ele era. Ela precisava contar tudo isso para a irmã. Enquanto isso, os lutadores da guilda estavam voltando. De repente, Fodel, o deus da escuridão, apareceu ao lado deles e disse que sentiu sua presença. Ele deu 3 segundos para dizer onde ele estava. Shouzei gritou animado, ele está brincando? O que está começando aqui de novo? Ele matou toda a equipe em um instante e disse que o tempo tinha acabado. Enquanto isso, em frente à torre, na sede da Guilda Rugido do Tigre, a secretária informou que o contato com o grupo do Sr. Shousei foi perdido. A localização de vocês e do pergaminho é desconhecida. Shed Mukai, um sacerdote da Tempestade nível 118, exclamou nervosamente que isso era um absurdo. Os caras que ela recomendou não conseguiram derrotar um invocador nível 19. A garota explicou animada que os sinais pararam de chegar ao mesmo tempo. Ele notou com desagrado que todos foram mortos em um golpe, que ela descubra quem fez isso e o capture, que ela conte tudo. Ele mataria qualquer um que ousasse levantar a mão contra seu povo. Rich foi até a janela e notou o protagonista que estava apressado. Ele notou com uma expressão séria que sentia um cheiro de sangue podre. Quem é esse cara? Não há uma zona caída? O cara pensou que isso era uma invasão de um nível completamente diferente. Grandes forças sem dúvida intervieram na confrontação com ele. A torre que estava adormecida por 5 anos finalmente começou a se mover. Ele começou a sair e exclamou que o assistente cancele todas as equipes de busca. O assunto é urgente. Após algum tempo, MC chegou à zona caída da cidade C e, sentado no telhado, pensou que nos 5 anos que passou no abismo, aquele lugar se tornou um inferno. Mas no abismo, o fraco se tornou forte, seus sentimentos se endureceram. Ele mesmo se tornou um monstro, mas os pensamentos sobre sua família o fizeram seguir em frente. Os monstros que ele temia antes agora parecem pequenas moscas para ele. Ele pede que sua família cuide de si mesma. O protagonista entrou em um dos prédios e pensou que a cidade C costumava estar cheia de vida, mas agora é um deserto. Todos os prédios estão destruídos como se após um forte terremoto, e ainda assim não há vestígios de monstros matando ninguém. Ninguém viveu aqui após a evacuação ser anunciada. Ele entrou em seu apartamento e disse que sabia que não encontraria ninguém, mas veio mesmo assim. Afinal, este lugar está cheio de memórias. MC notou uma nota de seus pais na mesa, que dizia que todos dizem que ele morreu, mas ele e sua mãe se recusaram a acreditar. Eles pegaram suas coisas e as colocaram em seu quarto como estavam antes. Eles acreditam que ele voltará. Ele derramou lágrimas e notou que arriscam suas vidas para vir aqui por ele. O protagonista continuou a ler que eles também penduraram suas roupas favoritas de tamanhos pequenos a grandes, para que ele sempre possa usar novas sempre que voltar. Há um mapa da estrada para o abrigo número 6 na cômoda. Assim que eles lerem esta carta, ele promete encontrá-los. Eles estarão esperando por ele com amor sua mãe e seu pai. O protagonista vestiu roupas novas e, segurando a lâmina, se perguntou quão forte ele está agora. Se for forte o suficiente para acabar com este apocalipse, talvez ele consiga recuperar os dias perdidos. Ele cortou o cabelo e pensou que iria para o leste, como mostrado no mapa, direto para o 6º abrigo. Mas o caminho passa pelas ruínas. Será mais rápido abrir seu próprio caminho. O protagonista partiu a toda velocidade, matando todos os monstros pelo caminho. Um dos sobreviventes, bebendo, perguntou o que era. Ele achou que ouviu um barulho alto. O outro respondeu que ele estava bêbado e agora ouve todo tipo de coisa. Ser guarda é muito chato. De repente, o protagonista passou voando por eles. Eles exclamaram com medo: que foi isso? Um homem correu até eles e percebeu que tinha filmado. Era mesmo uma pessoa. Nesse momento, Eiji e seus companheiros encurralaram a garota. Ela gritou de medo, pedindo para não se aproximarem. Ela só veio em busca de comida. Ele sorriu e notou que ela era uma sobrevivente do deserto. Seus companheiros começaram a dizer que ela era boa. Não viam uma mulher há muito tempo. Eiji, lambendo os lábios, disse sorrindo que ela não se preocupasse. Eles eram caras legais e cuidariam dela. Ele a pressionou contra os escombros e disse que seria gentil. Como alguém poderia passar por um corpo assim? De repente o MC pousou ao lado deles e perguntou: algumas coisas não mudam, certo? Eiji gritou confuso. Quem tá aí? Se ele interferir não vai sair fácil. Que o segurem. Os lutadores correram para atacar, mas ele os neutralizou com 2 golpes rápidos. O cara puxando a espada gritou furioso. Quem é ele? Ele é da Guilda da Guerra do Tigre. Que ele tente tocar nele. A guilda não deixará barato. O protagonista, com um rosto calmo, levantou o cabelo e perguntou se ele já tinha esquecido o rosto de quem matou. Eiji perguntou horrorizado. Era realmente Sora? Isso não podia ser. O cara, tomado pelo medo, começou a se afastar e gritar, para ele não se aproximar. Ele estava realmente vivo? O MC sorriu, agarrou-o pelo pescoço e concordou que ele teve que lutar para sair do inferno por causa dele, e agora era sua vez de ir lá. Ele pensou que tiraria dele cada pedaço de respeito próprio. Essa era sua força agora. No passado, tudo o que fez foi torturá-lo. Sentimentos de dor, humilhação e impotência, hoje ele devolveria o oposto. O protagonista lembrou como Eiji mesmo havia perguntado no passado por que ele o zombava, porque destruir seu respeito próprio era muito bom.
De repente ele o soltou e pensou que não poderia se tornar assim. Mas se pessoas tão inúteis continuarem a respirar, mais pessoas morrerão. MC o chamou e notou que ele tentou matá-lo e falhou, então ele o deixaria viver, mas não o deixaria ir embora. O cara perguntou em horror o que ele faria. Ele respondeu que por 2 anos de inferno na escola, um soco. Por intimidar os fracos, um soco. Por jogá-lo do caminho e tentar matá-lo, 2 socos. Deixou que ele levasse 4 socos e eles seriam contados. Eiji notou com medo que se ele o atingisse assim, ele morreria no primeiro soco. O protagonista o agarrou e após o primeiro golpe respondeu que não deveria se preocupar porque seria suave. Ele começou a desferir golpes incrivelmente poderosos e antes do último ordenou que ele se levantasse. A G com o rosto desfigurado disse para apenas matá-lo. MC colocou o pé na cabeça dele e o pressionou contra o chão, pensando que ele não tinha mais membros ou visão, então não era tão ruim. Ele ordenou que os outros 2 o levassem para o hospital e que não aparecesse mais na frente dele. Depois disso, o protagonista seguiu em frente, pensando que tinha resolvido a limpeza. Agora era hora de voltar para casa. Após algum tempo na zona de segurança da cidade C, um dos soldados disse que estava pronto para matar para continuar sendo sentinela na muralha. O outro concordou e acrescentou que pelo menos ali não precisavam realmente lutar contra monstros. Tanji Kagura, tenente de nível 31, se aproximou deles e com uma expressão séria apontou que não deveriam ser tão fracos. Se monstros aparecessem, era melhor que mantivessem a sanidade e não caíssem da muralha. Que não baixassem a guarda. Ninguém pode dizer quando eles podem aparecer. Shoki Matsura, um soldado raso de nível 22, notou que estavam na zona de segurança. Os monstros da Zona X dificilmente chegariam aqui, eles só precisavam ficar alertas. De repente, naquele momento, um Kraken criança de nível 45, um monstro com uma concha, os atacou. O soldado gritou para não terem medo e ficarem em linha. Os soldados abriram fogo, mas o monstro apenas se protegeu dos tiros. Shoki gritou de medo que seu nível era alto demais. As armas deles eram inúteis. Em um instante, o monstro avançou e cortou um dos soldados. O soldado com explosivos na mão correu para atacar e gritou que mostraria a ele. De repente, o Kraken quis atacar, mas imediatamente parou e congelou. Shoki perguntou animado, ele parou? Tanji perguntou horrorizado, algo realmente o assustou? O soldado correu para atacar novamente e gritou que não sabia do que tinha medo, mas aquela era sua chance. Ele lançou em direção ao monstro e houve uma explosão poderosa. Quando a fumaça se dissipou, o Kraken começou a atacar com uma fúria incrível. O soldado caiu no chão em horror e perguntou, ele não tem um arranhão? Isso não pode ser. De repente, para surpresa de todos, o protagonista pousou sobre o monstro e o destruiu instantaneamente. Tanji, em choque total, perguntou se a razão do medo era ele. Os militares olharam surpresos para o que aconteceu e disseram que ele matou o monstro e sobreviveu à explosão. Não há muitas pessoas com tal poder destrutivo de classe S. Ele pensou que nunca o tinha visto antes. Precisava descobrir quem ele era a todo custo. O sistema anunciou que a habilidade especial de inspeção de nível avançado permite ao usuário ver informações sobre o alvo. Quanto mais próximo o usuário do nível do alvo, mais precisa a informação. Tanji olhou para ele, chocado, e pensou que isso não podia ser. Viu um aviso vermelho do sistema pedindo respeito. Ele achou que não via nenhuma informação. Começou a cair, mas os outros soldados o seguraram e perguntaram o que tinha acontecido. O tenente desmaiou. Eles deveriam chamar um médico. Sora se aproximou de um dos soldados e perguntou algo. Quão longe fica o sexto abrigo daqui? O soldado olhou para ele, assustado, e disse que eram 50 km ao norte. Porém, ele teria que passar pela área X para chegar lá. Lá, o avanço dos monstros é contido. Eles são atraídos para lá para minimizar os danos das batalhas. Há muitos caçadores de monstros lá. Os outros soldados se aproximaram do monstro e ficaram surpresos ao ver itens raros deixados por ele. Ele os olhou com uma expressão séria e se perguntou se os monstros deixam itens quando vencem no mundo real. Tudo parecia muito com o jogo. Perguntou quão forte era aquele monstro para eles. O soldado disse que era nível 45, um oponente bem difícil. Ele se perguntou se isso era difícil para eles. Perguntou quantos monstros naquela zona eram acima do nível 45. O soldado disse, com expressão assustada, que provavelmente não havia mais de 100. Caso contrário, a humanidade já teria sido extinta há muito tempo. O protagonista agradeceu calmamente pela informação e disse que era hora de ir. O soldado decidiu chamá-lo e disse que talvez o pedido soasse estranho. Ele se curvou e pediu que ele fosse para a área X, um caçador tão forte quanto ele salvaria muitas pessoas. Ele tinha certeza disso. Perguntou com calma que o caminho mais curto para o sexto abrigo passava por essa área, certo? Após receber uma resposta positiva, ele imediatamente aceitou o pedido. Disse que passaria pela área X e mataria quaisquer monstros que tivessem a infelicidade de cruzar seu caminho. Algum tempo depois, no acampamento militar na linha de frente, o tenente acordou após perder a consciência e Shoki disse feliz que ele finalmente havia acordado. Tanji se sentou e perguntou há quanto tempo estava inconsciente.
Ele disse que tinha sido cerca de 10 minutos. O monstro deixou itens de recuperação. Funcionou bem. Ele perguntou com expressão séria o que aconteceu com o homem que o salvou. Ele disse que o homem tinha ido para o norte. Ele ficou muito surpreso ao ouvir isso e perguntou o que ele acabara de dizer. Olhou para o tenente e disse que foi para o 6º abrigo. Olhou para ele intensamente e perguntou: ele passou pela área X? Shoki concordou e disse que ele parecia não se importar, não hesitou nem um momento. Tanji se virou com uma expressão descontente e disse que deveria contatar o comando principal imediatamente. O soldado ficou muito surpreso e perguntou se deveriam contatar o centro de comando. O tenente estava sentado na beira da cama e achou que faltavam cerca de 10 minutos para o horário marcado. Ele deveria conseguir a tempo. O soldado voltou e disse que havia enviado uma mensagem pelo rádio de emergência. Mas por que deveriam contatar o centro de comando? Ele entregou o telefone a Tanji, que com uma expressão séria disse que essa missão era diferente das anteriores. As informações eram altamente confidenciais, então não sabiam de nada. A área X, que serve como base para a missão, não é mais onde mantém os monstros, é uma zona de bombardeio. Ao mesmo tempo, a garota militar se virou e disse que havia uma chamada de emergência da área B-22. O comandante-chefe Renji Kumagaya, um mago de fogo nível 58 com expressão calma, disse que ela deveria conectá-los. Ela concordou e começou a pressionar os botões do teclado. A imagem de Tanji apareceu na tela grande. Ele disse que o código de comunicação era BW342222. Este é o Tenente Kagura. Novas informações surgiram. Um caçador misterioso acabou de ir para a zona de bombardeio. Ele não sabe sobre a missão deles. O comandante olhou para ele com uma expressão calma e perguntou se ele ligou para relatar seu erro. Ele se recusou e disse que achava urgente informá-lo sobre o bombardeio iminente. Esse homem é muito forte. Não podemos permitir que ele morra. Ji perguntou calmamente qual era o nível desse caçador. O tenente, com expressão preocupada, disse que não sabia. Ele, com expressão pensativa, disse que um caçador com nível desconhecido não seguia as regras e foi para a zona de bombardeio. Ele queria que o contatassem com urgência. A garota disse que ele provavelmente estaria morto quando a mensagem chegasse. Ele riu disso e disse que faltava cérebro, mas tinha talento para o humor. Parecia que não tinham sido treinados bem o suficiente para ficarem sozinhos. Ele não estava em posição de interferir nos assuntos dos subordinados dela, mas se a denunciasse a seus superiores por obstruir o progresso da missão, ela seria responsabilizada. A comandante ocidental, Mitonosaki, uma domadora de golems nível 73, olhou para o idiota e se perguntou se ele realmente ia prejudicar seu próprio homem quando precisavam lidar com o inimigo. No entanto, Kagura, que ele havia treinado com tanto cuidado, estava tentando salvar um estranho, mesmo que isso significasse cancelar a missão. Quão forte era esse homem? Ela chamou o tenente e disse que acreditava que ele não tinha intenção de interferir em seu plano. Contudo, se sua razão não fosse convincente o suficiente, ela o levaria a um tribunal militar pessoalmente. Ele ficou confuso com isso, então ela perguntou ao general se isso estaria bem para ele, certo? Renji olhou para ela com expressão descontentes, então se virou e disse ao tenente que ele deveria dar uma razão que fosse aceitável para eles. Tanji concordou e disse com uma expressão séria que o homem havia matado um filhote de Kraken nível 45 com um golpe. Ela ficou surpresa com isso, e ele disse que isso significava que ele era um caçador com ranking superior ao A. Me perguntou com expressão surpresa se aquele homem era um soldado de rank S. Renji disse com expressão pensativa que isso era impossível, já que todos os de rank S estavam em missões. Não havia sinais de confirmação vindo da B-22. Por que ele não sabia seu rank? Ele tinha habilidade de vê-lo, afinal. Tanji disse que o problema era que ele não conseguia ver seu rank. Para sua vergonha, após usar a habilidade nele, ele desmaiou devido à sobrecarga de informações. Isso significa que ele é pelo menos nível 100. O comandante oriental Nobu Iwasa, um mago de pedra nível 44, concordou e disse que não podem cancelar suas tarefas militares por uma razão tão incerta. Estava planejado que após o bombardeio, os soldados da guarnição matassem os monstros restantes. Mas se um alerta de emergência for dado, os monstros reagirão ao som. Salvar-o em troca de 1000 é arriscado, mesmo se for um caçador de rank S. Vi pensou com seriedade e disse que no final estava rejeitando seu pedido. Essa decisão foi final. Tanji ficou muito surpreso e o dispositivo imediatamente encerrou a conexão. Ele apertou o dispositivo com raiva. Ele concordou e disse que o resultado final era importante. Olhou para baixo e notou as chaves do carro penduradas no cinto. Ele não o ouviu e entrou no carro, dizendo que ainda faltavam 6 minutos. Tanji gritou para ele e perguntou se queria ser julgado. Ele não o ouviu e dirigiu para a área X mesmo assim. O soldado chamou o tenente surpreso e perguntou se deveriam devolvê-lo.
Ele tem certeza de que entende o que está fazendo. Shock continuou dirigindo e pensou que precisava chegar a tempo. Ele continuou dirigindo por mais alguns minutos e disse que havia perdido o rastro dele. Para onde ele foi? Se não consegue encontrá-lo, isso significa que ele está se movendo mais rápido que o carro? A próxima é a Zona X. Você definitivamente ouvirá, mas isso também alertará os monstros. O tempo estava acabando, então ele pegou o rádio e disse que não era importante. Ele disse alto que aquele era o soldado que ajudou mais cedo. Esta zona estava prestes a ser bombardeada. Ele precisava evacuar imediatamente. Ele repetiu sua mensagem em MC que lutava contra os monstros o ouviu. Ele se virou e disse que agora estava claro por que não havia caçadores na área. Ele deveria evitar riscos desnecessários. Aquele soldado arriscou a vida só para avisá-lo. Não podia deixá-lo morrer aqui. Shock olhou pela janela do carro e perguntou se ouviu. O tempo estava acabando. Ele viu o monstro se aproximando e disse que realmente chamou a atenção deles. Ele estava prestes a sair e disse que precisava ir embora, mas ainda estava lá. Nesse momento, ele rapidamente matou o monstro que se aproximava e bateu no vidro. Shock abriu a janela e disse que estava muito feliz por estar vivo. Sora perguntou com um olhar sério o que significava que a zona seria bombardeada. O soldado olhou para o relógio preocupado e disse que o tempo havia acabado. Nesse momento, aviões começaram a sobrevoar a área, lançando bombas na Zona X. Muitas pedras grandes voaram devido à explosão, assustando muito o soldado. O protagonista calmamente levantou as pedras na frente deles para protegê-los. A garota na base militar chamou o major-general e disse que o bombardeio havia terminado. Renji disse com uma expressão séria que deveriam usar os drones para saber quantos monstros mataram e para onde os sobreviventes estavam indo. Ela disse que os drones não detectaram sinais de vida. Ele ficou surpreso com isso e perguntou para onde foram todos os monstros. Ela disse com uma expressão chocada que ainda estavam na área do bombardeio. Os que estavam no centro do bombardeio estavam completamente ilesos. Ele disse com um olhar desapontado e surpreso que isso não podia ser. Me perguntou o que os drones mostravam. A garota pressionou os botões do teclado e trouxe a imagem em várias telas. Ela olhou para a imagem e se perguntou, eram aqueles os escudos? Os monstros fizeram isso? Espera. Tem uma pessoa ao lado deles? A garota disse em voz alta que os monstros atacaram os drones. Eles perderam todo o contato com os drones. Ela perguntou com uma expressão séria. Disseram que essa onda era diferente das outras, mas o que era isso? Eles sabiam sobre a vigilância dos drones. Nobu ficou muito preocupado com isso e disse em voz alta que deveriam evacuar todos os soldados da guarnição. Ele se virou e disse em voz alta que era urgente anunciar uma retirada total. Precisavam manter as paredes. A garota disse com um olhar preocupado que não estavam indo em direção às paredes. Ela olhou para ela com preocupação e perguntou, então para onde estão indo? Ela apontou para o mapa e disse que estavam indo em direção à área B-22. Ela olhou para o monitor surpresa e disse que, no entanto, era para onde aquele caçador misterioso estava indo. Deveriam enviar todos os drones restantes para lá. Precisavam descobrir o que parou o avanço dos monstros. Shock saiu do carro e perguntou com uma expressão surpresa, o bombardeio parou? Ele começou a rir alto de alegria por ter conseguido sobreviver. MC, com uma expressão calma, disse que ele estava se alegrando cedo demais. Se eles sobreviveram, isso significava que os monstros também estariam bem e estariam vindo para cá. Ele correu até ele, puxou para baixo e ordenou em voz alta que se agachasse. Um drone caiu ao lado deles. O soldado percebeu e perguntou, os monstros atacaram os drones? Isso nunca aconteceu antes. Ele olhou para cima, calmo, e disse que se surpreenderia depois. Eles viram muitos monstros vindo em sua direção, e ele disse que tinham convidados. Shock olhou surpreso para os monstros e disse que era o grupo de nível mais alto dessa invasão. O líder é nível 90. Após o bombardeio, não sobrou nenhum arranhão neles. Eles estão acabados. Todos vão morrer aqui. Sora ficou calma ao lado dele e disse que ambos estavam ilesos. Como o bombardeio não feriu os monstros, eles os matariam com as próprias mãos. Ele pulou alto em direção ao exército de monstros e disse que ele deveria se esconder no carro. Ele matou todos os monstros que apareceram rapidamente. Um deles conseguiu atacar com sua arma, mas ele parou facilmente com a mão. Ele puxou a enorme arma e o monstro não conseguiu segurá-la. Imediatamente depois ele pulou alto e balançou o punho. O monstro levantou um bloqueio com um enorme escudo, mas ele quebrou e acertou o punho na cabeça. Com um golpe, ele matou o monstro, parou no ombro e olhou para o homem ao seu lado. Ele olhou para ele com um olhar levemente surpreso e pensou, ele não sentiu sua presença? O estranho olhou para ele sorrindo, liberou tentáculos e disse que finalmente o encontrou. Ele rapidamente restaurou a cabeça do monstro e chamou de semente do abismo. O monstro olhou para ele com um sorriso largo, chamou-o de ladrão e disse que ele deveria devolver o que lhe pertence. O protagonista olhou para ele calmamente e perguntou sobre o que ele estava falando.
O estranho, sorrindo, começou a usar sua energia e disse que por roubar o poder de alguém, ele deve pagar com sua própria vida. Ele disparou várias flechas de energia sombria de uma direção inesperada, mas esse ataque não o danificou. Ele olhou para ele com uma expressão séria e disse que, se isso é tudo que ele pode fazer, não conseguirá matá-lo. Imediatamente após essas palavras, um enorme monstro o atingiu com a mão. Um drone voou até eles e começou a filmar o que estava acontecendo. O estranho percebeu e se perguntou se o Corvo de Odin o estava observando. Ele estava errado. Era uma imitação criada por pessoas. MC parou o ataque do monstro com a mão e disse que, se ele realmente quisesse matá-lo, deveria levar isso mais a sério. Imediatamente depois, ele o atacou rapidamente, mas o estranho desapareceu no momento do golpe. Ele apareceu no telhado de um prédio próximo e disse como era nojento ser observado por pessoas vilesas. Essas criaturas de baixo nível o irritam. Ele apontou para o drone com a mão, após o que um dos monstros imediatamente o destruiu. Ele olhou para o céu e disse que deviam destruir cada observador. O militar que estava escondido na casa olhou pela janela e disse que ele quebrou seu drone. Ele pensou que, no entanto, conseguiu completar sua missão. A razão pela qual os monstros mudaram de curso é por causa dele. Ele é um caçador que enfrentou a invasão de monstros sozinho. Ele não percebeu o monstro que se aproximou da janela e disse que precisava relatar ao comandante. Ele ouviu sons altos nas proximidades, após o que a parede foi perfurada pelos tentáculos do monstro e imediatamente percebeu que havia sido descoberto. Ele não conseguiu escapar do monstro e começou a gritar alto de dor, o que foi ouvido por Sora, que estava perto do prédio. O estranho começou a rir alto e disse a seus servos que eles tinham que matá-los. Ele olhou para ele com uma expressão séria e lembrou do que prometeu ao soldado. Shock tentou ligar o carro, mas não conseguiu por causa da pane. Ele pulou do ombro do enorme monstro e pensou que, ao caçar um inimigo, era preciso começar pelo líder. Para salvar o máximo de pessoas possível, ele teria que matar aqueles monstros. O enorme monstro tentou atacá-lo com o punho, mas ele desviou e pensou que, ao se fundir com aquela pessoa, o poder de ataque do monstro aumentou. O estranho começou a sair de sua sombra, o que ele logo notou e disse que ele era muito persistente. O protagonista notou seu rosto e pensou que eram um pouco parecidos. Seu oponente puxou uma espada feita de energia escura, da qual ele sentiu uma poderosa onda de energia e perigo. Ele balançou sua espada novamente, chamando-a de Semente do Abismo, e disse que isso o mataria. Ele atacou e disse em voz alta que esse era seu destino. Ele desviou desse golpe, após o qual atingiu sua mão com um punho muito forte. Por causa disso, o estranho deixou a espada cair e ele a pegou imediatamente. Logo depois, ele desferiu um golpe forte com um movimento rápido, mas seu oponente conseguiu desaparecer novamente. MC percebeu que ele apareceu no ombro de um enorme monstro e se perguntou se isso também não funcionou. Talvez ele apenas estivesse imaginando. A onda daquela energia é muito semelhante ao poder do abismo. O estranho olhou para ele com uma expressão muito descontente e perguntou, roubando a arma de alguém, é só isso que ele pode fazer? Ele acenou com a mão, fazendo a espada em sua mão desaparecer, e pensou que isso era definitivamente o poder do abismo. Parecia que tinha muitos usos que ele não conhecia. Essa luta ia ser longa. Primeiro, ele precisava levar aquele soldado para um lugar seguro. Ele se aproximou do carro e perguntou se ele não tinha medo de altura. Shock disse que não tinha medo. Logo depois, ele levantou o carro e disse que teria que voar. O estranho o chamou de tolo em voz alta e disse que ele não deveria tratar o poder do abismo com tanta leveza. Ele criou uma grande bola de energia acima de sua cabeça e disse que os fortes não existem para proteger os fracos. Ele usou a técnica do Olho das Trevas e disse em voz alta que eles existem para se tornarem ainda mais fortes. Ele lançou essa enorme bola contra ele e disse em voz alta que ele deveria morrer junto com aquele fraco. Sora olhou para isso com uma expressão calma e pensou que era rápido demais. Mesmo se ele corresse, isso o alcançaria. Ele colocou a máquina no chão, pulou em direção a essa bola e disse em voz alta que, nesse caso, ele deveria apenas destruí-la. Ele deu um soco e pensou, será que ele falhou? Parece que ele não fez nada com esse ataque. Ele notou outro aglomerado de energia que estava dentro e disse que, na verdade, essa era a verdadeira forma. Ele foi distraído ao ouvir Shock e gritar alto de medo. Ele se virou e viu a energia escura atacando o carro. Ele disse com um olhar preocupado que ele deveria sair do carro. Ele olhou para os fluxos de energia escura com um olhar assustado, mas o estranho disse que ele não deveria ter medo. Ele o levaria de volta para casa. Logo depois, ele perfurou o carro com várias estacas de energia escura. O protagonista ficou muito irritado com isso e começou a atacar essas estacas de energia. Seu oponente estava em cima do carro e disse que ele não precisava ser tão zeloso. Ele não respondeu nada a isso e quebrou as estacas com a mão. Ele tirou o choque do carro com a energia e disse que, como podia ver, ele ainda não estava morto. Ele mostrou seu rosto enquanto sofria por causa dessa energia e disse que ele estava até sorrindo para ele. Ele usou a habilidade de necromancia e começou a rir alto.
Quando ele se acalmou, ele disse que tinha um destino maravilhoso de ver aqueles que ele amava morrerem diante de seus olhos. MC caminhou em direção a ele com uma expressão séria no rosto sobre os picos de energia e olhou para ele. Ele lembrou do seu passado e perguntou se também gostava de destruir a autoestima dos outros. O estranho usou a habilidade Tempestade de Obsidiana para atacá-lo e disse em voz alta que não deveria afirmar o óbvio. Ele continuou andando em sua direção, não se esquivou das muitas pedras que o feriram e perguntou se ele realmente pensava assim. Ele pulou no chão, balançou os punhos e disse que um lixo como ele o irritava muito. Depois disso, ele desferiu um soco muito forte, quebrou os picos de energia e jogou o carro para o alto. Assim que o carro bateu no chão, ele pulou mais alto e pegou Shulk, que havia virado um zumbi. Ele olhou para ele com um sorriso louco e tentou atacar, mas foi inútil. Sora o trancou no carro e pediu desculpas por arrastá-lo para isso. Imediatamente depois disso, ele se virou para o estranho e correu rapidamente em sua direção para atacá-lo. Ele deu um soco nele, mas ele desapareceu novamente e disse que era inútil. Ele apareceu atrás dele com uma espada na mão e disse que um novato que não conseguia nem lidar com o poder do abismo não teria esperança de derrotá-lo. Inesperadamente para ele, ele se virou bruscamente e o jogou para o lado com um soco forte. Após este ataque, ele limpou o sangue do punho e disse que não era páreo para ele. O monstro correu até eles muito rapidamente e o estranho não conseguia acreditar no que havia acontecido. Ele olhou para ele surpreso e perguntou como poderia acertá-lo. O protagonista voou até ele com uma velocidade incrível e disse a esse idiota que as pessoas tendem a crescer. Ele ficou preocupado ao notá-lo e imediatamente foi até o ombro do monstro. Ele olhou para baixo com um olhar muito descontente e perguntou em voz alta se realmente havia aprendido a controlar o poder do abismo observando suas ações. Ele o perdeu de vista e perguntou em voz alta onde ele tinha ido. Ele se virou abruptamente e o viu aparecer atrás dele e já levantou o punho para atacar. Ele imediatamente se teletransportou para o telhado do prédio e disse que era um adversário mais difícil do que esperava. MC olhou para ele com uma expressão séria e disse que ele poderia se escapar dele, mas veria como ele escaparia disso. Ele deu um soco muito forte e liberou uma energia poderosa que cortou o braço do monstro e destruiu o prédio. Começou a se recuperar novamente e ele pensou que então miraria no núcleo do corpo real. Ele agarrou a energia escura que saía do corpo do monstro e disse em voz alta que seria esmagado. O monstro não conseguia acreditar. Seu ataque funcionou e esse enorme monstro começou a desaparecer. Ele olhou para o estranho que estava ao seu lado e disse em voz alta que seria o próximo. Ele começou a concentrar uma grande quantidade de energia acima da cabeça e disse em voz alta que se lembraria disso. Ele usou a habilidade de Unidade das Sombras e começou a sugar a energia escura dos monstros que estavam por perto. Devido à grande quantidade de energia concentrada em um só lugar, surgiu um vento muito forte. Assim que ele terminou de usar sua habilidade, ele desapareceu imediatamente. Sora percebeu isso e perguntou: ele usou tal técnica apenas para escapar? Ele jogou a jaqueta no chão e disse que suas roupas estavam estragadas. Ele olhou para a foto com uma expressão séria e disse que era bom que pelo menos a foto dos pais estivesse intacta. Ele voltou para o carro onde estava o Shulk morto, abriu a porta e disse que provavelmente também tinha uma família esperando por ele. Ele pegou a ficha dele e o enterrou nas proximidades. Assim que terminou, começou a sair com uma expressão séria e pensou que voltaria com ele. Era improvável que o cara que usava sombras tivesse terminado. Ele absorveu tantas sombras que poderia atacar a qualquer momento. Ele não podia deixá-lo chegar primeiro ao abrigo. Ele correu muito rápido e achou que precisava chegar lá o mais rápido possível. Depois de um tempo, Mi chegou ao local e disse alto aos soldados que uma equipe de operadores de drones deveria inspecionar a área. Eles precisavam garantir que nenhum rato passasse. O resto deveria ficar extremamente atento. O soldado olhou para a tela do tablet com uma expressão muito surpresa. Chamou o comandante e estava prestes a falar sobre os monstros. Ela olhou para o campo de batalha com uma expressão séria e disse que todos estavam derrotados. Ela se virou para eles e disse alto que ele deveria verificar as gravações do drone e relatar se encontrasse algo. Ela olhou para o campo de batalha e pensou que havia sinais claros de uma batalha passada. Aquele forte caçador que o Tenente Kagura relatou não apenas sobreviveu ao bombardeio, mas também destruiu todos os monstros da invasão. Um dos soldados chamou alto o comandante e disse que o cartão de memória deste drone não estava danificado. Ele vai mostrar a gravação agora. Ela se aproximou dele, pegou o tablet e olhou para o monitor com interesse. Ela pensou que era o soldado de primeira classe, Matsura, que tinha ido à zona de bombardeio e deve ter sido aquele caçador. Um dos soldados entrou no local onde o chefe dessa onda foi cortado e notou uma energia brilhante. Ao se aproximar, viu o sistema de notificações sobre itens como uma poção de energia especial que aumenta constantemente o poder mágico do usuário, uma arma de rank, uma adaga real antiga. Havia também um grande cubo que não pôde ser identificado. O segundo soldado que estava em cima do corpo do monstro chamou por ele e perguntou o que ele encontrou ali.
Ele pegou todos esses itens e disse alto que não encontrou nada. Imediatamente depois, outro soldado pulou ao lado dele e perguntou se isso era resto do chefe da onda. Parece que são itens bem raros. Apropriar-se de itens obtidos por uma equipe é um crime. Ele sabe o que fazer, certo? Ele olhou para os itens que encontrou com uma expressão preocupada e perguntou com seriedade como eles iriam dividir isso. O soldado apontou para o cubo com um sorriso e disse que ele poderia ficar tranquilo porque só precisava daquela coisa. Ele recusou e disse que itens lendários com certeza seriam encontrados em tais caixas. O soldado colocou a mão em seu ombro e disse com um sorriso malicioso que ele não deveria me entender mal. Ele não tinha outra escolha. Ele pegou o cubo, ficou parado no mesmo lugar, seus olhos brilharam e ele disse que finalmente conseguiu a relíquia do Golem. Depois de um tempo, o protagonista chegou ao abrigo de evacuação número 6 e disse que finalmente tinha chegado ali. Ele olhou para os soldados que estavam defendendo aquele lugar e pensou que parecia que eles ainda não tinham sido atacados. Ele foi com o resto das pessoas para o abrigo e atraiu a atenção das pessoas ao seu redor. Ele pensou que não sentia a presença de alguém forte por perto. No entanto, como não havia pessoas fortes aqui, esse lugar seria destruído mais cedo ou mais tarde. De repente, ele notou um homem à sua frente e pensou, ele é cego? O homem vendado perguntou se seu sangue era muito grosso. Ele veio de fora? Ele confirmou isso, o que fez o homem rir alto e dizer que o entendia, o que o deixou feliz. Ele estava pedindo a sua graça para confiar nele. Ele não tinha intenções malignas. Ele só queria comprar informações sobre o mundo exterior dele. As informações que ele precisava significavam muito para ele. O MC olhou para o dinheiro que havia tirado e se perguntou se era moeda local. Ele disse com uma expressão calma que contaria o que sabia. O homem disse que ficou feliz em ouvir isso. Ele disse que, no entanto, queria fazer uma pergunta primeiro. Por que o padre o chamava de sua graça? Ele achava que era uma farsa. O homem riu e disse que conseguia ver através dele. Aquela roupa era só um hobby. Ele o olhou sério e perguntou se esconder os olhos também se aplicava a isso. Ele começou a rir com uma expressão preocupada e achou que estava sendo insistente. Tirou o tapa-olho e disse que tinha contraído uma doença ocular. Sora o olhou sério e pensou que reconhecia aquela luz assustadora mesmo com os olhos fechados. Ele deve ter um motivo para esconder seu poder. Parecia que havia um lobo em pele de cordeiro se escondendo naquele abrigo. Ele perguntou então o que ele queria saber. Ele ficou um pouco surpreso com isso e perguntou se podia perguntar agora. Ele estava interessado no que estava acontecendo lá fora. Os soldados armados se reuniram nos muros e pareciam se preparar para a batalha. Ele tinha certeza de que as pessoas normais não tinham notado, mas ele ouviu explosões. Ele se importaria de dizer o que era. Pensou um momento e então disse com um grande sorriso que, para ser honesto, ele mesmo ainda não tinha certeza. Ele estava saindo ao trabalho quando ouviu uma explosão do sudoeste e ficou tão assustado que deixou a carta cair e teve que usar a camiseta como um sinal improvisado. O homem ficou surpreso com isso e pensou, então isso significava que ele também estava escondendo seu poder? Agradeceu pela informação sobre o sudoeste e disse que isso o ajudou muito. O protagonista pegou o dinheiro dele, olhou para ele e pensou, ele foi sozinho em uma direção desconhecida? Quantos lutadores do nível dele estão aqui? Ainda é impossível senti-los. Por que permitem que uma pessoa tão suspeita como ele se mova livremente? Talvez as pessoas estejam sendo tratadas com mais leniência agora que todos têm um inimigo comum? Depois disso, ele foi à loja comprar roupas e pensou que o dinheiro que o monge lhe deu era suficiente para novas roupas. Agora é hora de ele encontrar seus pais. Ele deveria começar da maneira antiga. Aproximou-se de uma garota na rua, mostrou uma foto e perguntou se ela conhecia as pessoas da foto. Ela ficou muito surpresa ao olhar e imediatamente saiu dizendo que não sabia de nada. Ele ficou envergonhado com isso e achou que ela parecia ter visto um fantasma. Será que todos aqui são tão cautelosos? Ele notou um cara ousado andando pela rua e pensou que talvez tivesse que perguntar a ele. O cara o chamou para chamar sua atenção. Ele o olhou com um olhar assustadoramente sério e perguntou o que ele queria. O cara o olhou com um olhar sério, mas preocupado, e disse que ele não parecia ser da região. Ele estava interrogando pessoas com uma foto no meio da noite. De que século ele era? Ele mostrou a foto e perguntou se ele conhecia aquelas pessoas. O cara perguntou se ele estava importunando todo mundo assim. Ele ficou surpreso com o que viu e perguntou de onde ele tinha conseguido a foto. Ele perguntou se ele as conhecia. Olhou para ele com um olhar sério e perguntou qual era o negócio dele com elas. O MC disse com um olhar sério que era filho delas. Ele ficou muito surpreso e perguntou se ele era aquele garoto. Começou a flexionar a mão e perguntou indignado se ele estava rindo dele. O caminhão que levava o corpo do monstro bateu nele e parou. O cara ficou muito surpreso e perguntou o que tinha acontecido. Ele olhou preocupado e gritou que realmente era ele, não se viam há muito tempo. Apontou o dedo e disse que ele deveria seguir em frente. É lá que ele encontraria a casa deles.
Ele seguiu naquela direção e agradeceu. Acenou para ele e disse para se cuidar. Logo depois, ele começou a correr preocupado, pensando que as coisas estavam ruins. Precisava reunir todo mundo. Pensou que se parasse para pensar, seu pai era gentil com todos e sua mãe também. Este mundo só usa pessoas boas. Mas tudo ficaria bem. Agora estaria por perto. Chegou ao final da rua e disse que devia ser aqui. Viu uma cerca longa em volta de uma casa grande e perguntou se eles moravam ali. Ele parou no portão e pensou que muitas pessoas tinham fugido. Parecia haver muitas casas vazias. Ele bateu e ouviu a voz do pai perguntando se ele tinha terminado o trabalho. Seu pai abriu a porta e disse em voz alta, bem-vindo. O protagonista ficou muito surpreso ao vê-lo e perguntou com uma expressão séria quem ele era. Ele olhou para ele com um olhar confuso e disse que era ele, Sora. Isso surpreendeu muito e ele perguntou, o que é que ele acabou de dizer? Ela se sentou à mesa e perguntou se ainda não tinham começado a conversar. O marido disse que achava difícil acreditar. Ele não era nada como Sora que lembrava. Em momentos assim é preciso recorrer a isso. O MC não entendeu e disse com um sorriso malicioso que era uma troca de segredos entre pai e filho. Ele olhou para o teto e mentalmente disse a seu assistente, o Shihai, que se dissesse algo suspeito, deixasse que ele se virasse. O Shihai, por sua vez, os observava por uma fresta no teto. Mas com uma proteção tão confiável, eles podiam relaxar. O pai sugeriu que ele começasse e ele sorriu ao dizer ao parceiro para se preparar. Depois disso, ele disse ao pai que ia a um grupo de apoio a donas de casa todo fim de semana. O Shuya ficou muito surpreso e pensou, como ele sabe disso? E se disse que também fazia aulas de balé em segredo toda semana. Oshia imaginou seu chefe de saia rodando piruetas. Choi olhou nervoso para o teto e, ao notar seu olhar, se apressou a se esconder, fazendo barulho. Uma atmosfera estranha pairou na sala por alguns segundos, e então Shoya sorriu nervosamente e disse que era possível, mas que não só seu filho poderia saber disso. Sora perguntou, ou seja, ele deveria contar algo sobre a família deles? Ele confirmou e perguntou com um sorriso, ele pode fazer isso? Ele confirmou confiante e disse para não dizer depois que não avisou. O homem ficou nervoso, mas ainda assim disse para continuar. Então ele apontou para o suporte de armas e disse que aquela espada japonesa era apenas uma cópia. O Shihai, por sua vez, franziu a testa, e seu chefe ficou muito nervoso e disse para ele não brincar assim. Ele tem provas? Pegou uma das espadas e disse que havia uma marca de mordida do irmão dele na empunhadura. Então o Shihai ficou ainda mais surpreso e pensou, essa mordida não apareceu quando as mãos do líder estavam amarradas e ele agarrou a espada com os dentes, matando 38 pessoas. MC, enquanto isso, puxou a espada da bainha e Okiai pensou que ele estava se exibindo, mas tinha certeza de que seu objetivo era baixar a guarda do líder e acabar com ele. Então Sora demonstrou que aquela espada não era real e pressionou a ponta, que se retraiu. Então Oshia e seu chefe ficaram muito surpresos. Shoya chamou Sora de idiota e imediatamente o abraçou, exclamando que pensaram que ele estava morto. Era realmente ele, seu filho em casa. Ele desabou em lágrimas e disse que se soubesse o que estavam pensando todo esse tempo. Eles o procuraram em todo lugar, e antes que percebesse ele se tornou o chefe. E agora o mesmo chefe estava chorando. Quão insignificante é isso? Ele pediu ao filho para derrubar aquele homem. Enquanto Okiai pensava que o chefe passou a vida inteira sob uma chuva de sangue, e nunca tinha visto nada assim. Ele percebeu de repente que havia pegado o chefe da família, um homem que valorizava a honra acima de tudo, em tal estado, e ficou muito nervoso. Decidiu sair rapidamente para não ser morto por isso, mas MC atravessou o teto com a mão e agarrou sua perna, sorrindo e dizendo que seu pai queria falar com ele. Agora eram 4 sentados à mesa, e o pai de Sora disse que, de todos os seus guardas, ele era o mais falante. MC continuou por ele, dizendo que se a palavra vazasse seria toda culpa dele. O pobre Uchiha se encolheu de medo e jurou ficar calado, enquanto eles dois se aproximavam dele de forma ameaçadora, e ele pensou que agora não tinha mais dúvidas. Eles eram definitivamente pai e filho. Yae disse para não assustá-lo tanto, o que o deixou muito feliz, e ele a olhou com lágrimas nos olhos, e ela disse que ele realmente deveria ficar quieto. Ele ficou chateado novamente, e seu marido irritadamente apontou que pelo menos ele não contou que peida e ronca enquanto dorme. Ela sorriu nervosamente e apontou que ele mesmo acabara de fazer isso. E Sora os olhou sorrindo, pensando que ele havia acabado de sair do abismo novamente. Agora ele estava realmente em casa. A atmosfera pacífica foi quebrada por passos altos atrás dele. O mesmo cara irrompeu na sala com reforços e contou animadamente ao chefe que um cara loiro estava procurando por ele. MC sorriu e perguntou, tá falando dele? Ao vê-lo ali, o cara ficou realmente nervoso e gritou em horror que era ele, depois apontou o dedo para ele e disse que, embora ele fosse forte, havia mais deles. Ele tá planejando fazer algo com o chefe deles? Ele é realmente do Tiger Roar?
Notando como suas pernas tremiam de medo, ele agarrou os joelhos e olhou para ele de forma ameaçadora. Depois deu um tapinha em seu ombro e se virou para seu pai, oferecendo para apresentá-los. Ele disse ao seu subordinado com um sorriso que aquele era seu filho que desapareceu 5 anos atrás e finalmente voltou. Queria contar a ele sobre seu nível, mas percebeu que não sabia que tipo de poder ele tinha. Ele agarrou a cabeça em seus pensamentos e Sora, percebendo que ele estava hesitando, disse que ele não tinha sistema. Todos ficaram surpresos com a notícia e um dos subordinados do pai perguntou se ele sobreviveu nas zonas caídas por 5 anos sem um sistema. O cara disse que, se ele não tinha sistema, não importava o quanto treinasse, não conseguiria passar do nível 10. O camarada disse, perplexo, que ele insistia que era forte, mas na verdade era um novato sem sistema. O cara riu nervosamente e disse que provavelmente estava errado. Ele se lembrou de como parou o caminhão e pensou, se ele realmente era um novato, como conseguiu não se machucar em uma colisão assim? Notando a dúvida em seu rosto, MC sugeriu que ele tentasse ver seu nível com seu sistema, e ele o olhou em choque. Depois disso, ele disse que, como não tinha sistema, não tinha informações básicas. O sistema permite ver os níveis dos monstros, mas se não houver habilidade especial, nada funcionará. O pai de Sora disse que inspeção é uma habilidade rara, nem todos os caçadores a possuem. O cara confirmou suas palavras e MC sorriu, dizendo ao pai para olhar para ele, então pensou em como poderia obter pelo menos algumas informações sobre o abismo. Depois disso, Shoy abriu a janela do sistema e todos se aglomeraram ao redor dele para ver o nível de seu filho. Apenas sua esposa estava ao lado de Sora. Ele perguntou se ela queria ver seu nível, e ela disse que bastava para ela que ele estivesse agora ao seu lado. Além disso, ela saberia tudo de qualquer forma. Seu marido soltou um suspiro de surpresa e disse que não importava o quanto tentasse, o resultado era o mesmo. Nada pode ser visto, apenas duas razões. Ou é porque ele não tem um sistema, ou seu nível é tão alto que ele não consegue ver nada, e ainda assim consegue ver o nome. Além disso, ele sobreviveu por 5 anos. Se ele fosse um novato, já teria morrido. Acontece que seu nível é alto demais para ele vê-lo. O que lhe fez todos esses 5 anos? O rosto de seu filho escureceu e sua esposa perguntou com um sorriso, não deveríamos estar felizes? Ela se virou para o filho com um sorriso gentil e colocou a mão em seu rosto, dizendo que ele era um menino forte. Ele deve ter passado por muita coisa para voltar. Ele a olhou com tristeza nos olhos, então se lembrou de tudo o que aconteceu com ele ao longo dos anos, não conseguindo conter as emoções e chorou junto com ela. Ele a abraçou contra o peito e disse que agora estava tudo bem. Ele estava em casa. Pediu a ela para não chorar, e seu pai, olhando para eles com lágrimas nos olhos, fechou a janela do sistema e mandou seus subordinados saírem, dizendo que após muito tempo, finalmente estavam reunidos com seu filho. Ele saiu com eles, fechou a porta silenciosamente e perguntou, e Giro e os outros? 2 horas se passaram e eles ainda não tinham voltado. Ele foi resolver alguns negócios e MC e sua mãe ficaram sozinhos. Ele perguntou sobre seu irmão e já suspeitava do pior, mas sua mãe o tranquilizou dizendo que ele estava bem, mas atualmente estava no exército. Ela mostrou uma foto dele e perguntou se poderia ligar para ele, já que ele havia voltado. Ele tinha estado lutando na linha de frente todo esse tempo, como se estivesse tentando se vingar dele. Sora se lembrou de si mesmo com seu irmão quando eram crianças e disse que não o via há muito tempo, depois perguntou se ela ocupava uma posição alta ali. Ela confirmou. Mas a razão pela qual todos a respeitam é porque ela é uma sacerdotisa. Ela tem muitas habilidades de cura, o que a torna um grande suporte e pode até fazer profecias. Ele ficou muito surpreso e perguntou se, sendo ela uma sacerdotisa, poderia ver através dele. Ela disse que não consegue ver as habilidades das outras pessoas, mas ele ainda estava preocupado com como ela sabia disso. Ela disse que pode fazer profecias e sabia que um dia ele voltaria. Enquanto isso, alguém chegou à residência. Ao abrir a porta, o guarda ficou muito surpreso ao ver o vice-chefe Juju Iwashima e seus homens. Shoya saiu para cumprimentá-lo e abriu os braços, alegrando-se com seu retorno. Mas percebendo sua aparência triste, ele imediatamente se aproximou dele e perguntou baixinho, o que há de errado? Ele pediu a alguém que observasse nos bastidores como as coisas estavam indo. Eles descobriram alguma coisa? Ele disse a ele que, como ele suspeitava, Tiger Horror havia se unido ao exército. Eles deram ao exército as carcaças dos monstros, como sempre, mas aquele cara com laptop começou a importuná-lo durante a inspeção. Ele inventou desculpas e deu apenas metade dos pontos, embora tenha relatado o valor total aos seus superiores. Durante a fiscalização, toda a diferença foi para Tiger Horror. Depois de ouvir o relato, Shoya franziu a testa e pensou que Tiger Horror, que deveria permanecer neutro, já estava fazendo algo assim e só iria piorar. Ele disse que eles não podiam sentar e se humilhar. Isso afetaria o futuro da cidade. Ele disse a Jiro com um sorriso para esquecer isso e, em vez disso, comer e descansar. Depois disso, ele sacou sua espada e acrescentou que iria para Tiger War mais tarde e resolveria o assunto. Eles precisavam mostrar que a Guilda da Unificação não era ingênua. Enquanto isso, MC ouviu toda a conversa e pensou que, graças a esse fragmento sombrio,
todas as suas habilidades estão funcionando em plena capacidade. E não só isso, mas também seus sentidos ficaram mais aguçados. Agora ele pode ouvir de longe. Parece que Kagawa e esses bandidos estão ligados ao Tiger Roar. Seu pai irá negociar com eles? Ele está um pouco preocupado. Ele saiu da sala e disse ao pai que iria com ele, e um de seus subordinados pisou nervosamente. Ele quer interferir? Então ele terá a chance de ver seu verdadeiro poder. Enquanto isso, Jiro olhou interrogativamente para o estranho e perguntou: quem é esse? O Shoy apresentou ao filho e disse-lhe que há 5 anos ele desapareceu na zona caída e perguntou qual é o seu nível. Ele disse a ele que seu filho não tem sistema e olhou para ele perguntando: então ele é uma pessoa comum? Ele pensava que sem sistema em nenhum abrigo você se tornaria um homem morto, não durando mais de 3 dias. É claro que existe uma chance de sobreviver com estatísticas de elite e boas habilidades de sobrevivência, mas sem habilidades profissionais você se transformará em um peso morto mais rápido do que no combate. Por isso decidiu não envolvê-lo nos negócios e disse ao patrão que a notícia era boa, mas como acabou de voltar provavelmente está cansado. Por que ele não deveria ficar aqui? Ele respondeu que tinha razão e pediu ao filho que ficasse em casa com a mãe, e ela disse com um sorriso que teve uma ideia. Ela lhe mostraria a casa em seu território. Mas ele não ficou particularmente feliz com o rumo dos acontecimentos, e percebeu que eles pensavam que ele não teria utilidade em combate, mas ele esperava por isso. Para pessoas com sistema, ele é uma pessoa comum. Ele admitiu a possibilidade de ficar aqui. Afinal, ele ainda não tinha uma imagem completa desse abrigo. Há monstros aqui que o estão atacando, e é melhor para ele esconder sua força para não envolver sua família nisso. Ele concordou em ficar e seu pai deu um suspiro de alívio, mas seu subordinado ficou muito chateado porque perdeu a chance de ver seu poder. Depois disso, Shoy os levou a resolver as coisas com outra guilda, e Sora cuidou deles. Sua mãe lhe disse para não se preocupar muito, ele só estava preocupado com ele. Eles se conheceram depois de muito tempo. Claro, ele não quer mais colocá-lo em perigo. Ele quis se opor e ela deu um tapinha em sua cabeça garantindo-lhe que tudo ficaria bem, ele é forte. Ela constantemente recorre a visões para ver o futuro, e elas dizem que ele retornará em segurança. Ele acenou com a mão dela e Lee envergonhado disse que ele não é mais uma criança. Depois disso, ele pensou que sua mãe realmente fazia previsões para prever o perigo, mas Tiger Roar se envolveu com o exército, então agora seu pai entrará em conflito com eles com mais frequência. Ele perguntou qual era a situação no abrigo e por que Tiger Roar os tratava mal. Ela disse que, após o dia do julgamento, as guildas de caçadores fundadas pelos Despertos se uniram às forças militares para administrar os abrigos. Seu pai criou uma guilda de unificação e cooperou com os militares aqui no 6º abrigo, esperando encontrá-lo. A guilda cresceu muito, pois todos ali estavam motivados pelo desejo de encontrar seus familiares. Eles estão ocupados mantendo a ordem, coletando suprimentos do campo de batalha e lutando contra monstros, enquanto os militares participam de invasões e ataques às torres. Seu pai é gentil, mas relutante em enviar seu povo para ajudar nas invasões. Assim ele conseguiu manter este lugar intacto por 4 anos. Mas há alguns meses, uma grande guilda de caçadores do 4º abrigo, o Rugido do Tigre, veio aqui para estabelecer uma filial. Desde então, os conflitos não pararam. MC perguntou por que os militares não intervieram, e ela disse que os inimigos estavam ficando mais fortes, e o exército não conseguia mais contê-los. Mas o Rugido do Tigre se ofereceu para limpar a torre e sua força se tornou tão grande que os militares tiveram que contar com eles. As informações sobre como ir à torre são tão valiosas que não podem ser ignoradas. Além disso, o Rugido do Tigre tem um desperto que foi escolhido pela deidade da torre, Ezra. Ele é seu trunfo. Sora ficou interessado nas deidades da torre e sua mãe explicou isso em mais detalhes. Existem líderes de torre. Seu poder é quase comparável ao de um deus em um sentido próximo. Se ele passar no teste de uma deidade, se tornará um Ezra e receberá poder divino. Eles são considerados deuses fora das torres e também se tornam guardiões dentro das paredes da torre. Atualmente, o Rugido do Tigre tem o maior número de Ezras. Como cada Ezra possui um poder absurdo, o Rugido do Tigre é rapidamente adquirido por todas as guildas vizinhas. Os locais amam a guilda de seu pai, mas nunca conseguiram limpar as torres. Eles são a única guilda que está sofrendo sem Ezras. MC notou que a situação estava bem ruim e perguntou se as pessoas amavam a guilda, então por que agiam como a Yakuza? Sua mãe lhe disse com um sorriso que era apenas uma preferência pessoal dela, e ele a olhou com uma expressão estranha. Ela o levou para outro quarto e perguntou qual era a diferença, afinal todos estavam felizes. Ela o empurrou para dentro do quarto e disse para ele tomar um banho. Ele estava cansado, certo? Ele deveria chamá-la se quisesse que ela esfregasse suas costas. Ele se sentiu incomodado e disse que poderia lidar com isso sozinho, e ela comentou que ele realmente havia crescido. Quando ela o deixou sozinho no quarto, ele fechou os olhos e se concentrou. Sentindo-a se afastar do quarto, pensou que era bom que ela tivesse saído. Ele não tinha ideia de que a situação era tão séria, mas não conseguia deixar de se preocupar com seu pai. Então ele foi até a janela, abriu e saiu para ajudá-lo. Sua mãe, observando sua silhueta se afastar,
pensou com um sorriso que havia pedido para ele descansar. Às vezes era tão difícil com crianças. O pai de Sora foi para a Guilda Rugido do Tigre com os membros da Guilda de Unificação. Enquanto isso, seu filho estava no telhado de um prédio próximo. Ele olhou ao redor da cidade e pensou que a luz estava acesa apenas no centro, o que era bom. Seria mais fácil para ele encontrar o caminho. Ele olhou para baixo, para seu pai, e tudo à sua frente começou a girar. Ele se perguntou por que estava tonto, e esfregou os olhos pensando que após ser fortalecido pelo fragmento do abismo, não havia pegado nenhum resfriado. De repente, uma voz chamou-o de semente do abismo e disse que não o deixaria escapar. Ele imediatamente reconheceu aquela voz. Era aquele cara, Fudel. Ele começou a olhar ao redor e pensou, ele está escondendo sua presença? Não o sente de jeito nenhum. Afinal, ele entrou sorrateiramente no abrigo. Nesse momento, sua cabeça começou a girar ainda mais e Fudel disse que não o deixaria escapar. Tudo gira em torno de sua alma. Está marcado por ele. Apareceu em seu ombro esquerdo e, ao notar, ele imediatamente socou, mas nada aconteceu. Sua mão passou pela cabeça dele. Acontece que era uma ilusão. Fudel disse novamente que não o deixaria escapar e ele pensou, então essa é a marca? Fudel continuou repetindo as mesmas palavras, e então um feixe de luz o atingiu, e alguém perguntou o que ele estava fazendo ali à noite. MC xingou. Ele gritou alto demais e foi por isso que o encontraram. Mandaram ele descer e ele decidiu fugir. Pulando de telhado em telhado, ele pensou que a ilusão havia desaparecido. Assim que pousou, olhou ao redor e a cabeça de Fudel apareceu novamente. Ele se lembrou do momento em que a ilusão desapareceu e pensou, foi por causa da luz então? Ele decidiu checar e ficou embaixo da luz de um poste, percebendo algo. Se ele ficar no escuro por 7 segundos, a marca é ativada e ele começa a ficar tonto. Quando perde a compostura, a linha muda. Ele decidiu tentar e Fudel apareceu dizendo pela boca dele que sua alma estava marcada por ele. Os transeuntes que ouviram tais frases acharam que ele tinha síndrome de oitava série e ele pensou envergonhado que era o único que via aquele rosto. Decidiu dar uma volta e pensou que ao sair para a luz um barulho agudo começou a ecoar em sua cabeça. Depois de um tempo a marca desaparece e ele para de vê-la. Isso não aconteceu antes porque ele estava em uma sala com luz. Deve ser isso. A ilusão apareceu novamente e ele, olhando para sua cabeça, pensou que provavelmente poderia encontrá-lo e lançar um ataque surpresa a qualquer momento, então não poderia baixar a guarda. Mas primeiro, ele precisava encontrar seu pai. Fudel continuava repetindo a mesma frase e ele não aguentou mais e mandou ele calar a boca, o que fez com que olhares estranhos se voltassem para ele. Ele caminhou pelas ruas da cidade e quando um carro passou, ele apenas se certificou de que não aparecia na luz. Se fosse como sua mãe disse, então os militares não precisavam mais da Guilda de Unificação, o que significava que seu pai estava em perigo. Ele não sabia quantas pessoas fortes estavam naquele abrigo, mas o exército aliado ao Tiger Roar nunca ficaria de braços cruzados. Havia uma grande chance de que tentassem destruir a ilusão da unificação. Nesse caso, ele protegeria seus pais mesmo que tivesse que matar todos. Ele ficou paralisado e se perguntou se algum dia conseguiriam voltar aos velhos dias de paz. Notou uma multidão à frente e se escondeu atrás de um pilar. Parecia que tinha chegado ao lugar certo. Ele se perguntou como seu pai lidaria com essa conversa. Lembrou-se de como ele o ensinou quando criança que em conflitos, a violência é o último recurso e pensou, será que ele também suportará até o fim agora? Mas tudo acabou sendo completamente diferente do que ele esperava. Notando algo em comum, ele espiou de seu esconderijo e vários membros da guilda exclamaram com sorrisos que tudo finalmente estava começando. Fazia muito tempo que o chefe não sacava sua espada. Da última vez ele deixou uma cicatriz de quase 20 metros em seu oponente. Faíscas brilhantes apareceram ao redor de Shoya e seus olhos brilharam em vermelho. Ele disse o nome do seu oponente, Tsutida, com um sorriso, e então puxou sua espada da bainha e a brandiu, ordenando que ele saísse e lutasse. Com sua espada, cortou o prédio ao meio e partes dele desabaram com um estrondo, após o que os gritos de alegria dos membros da guilda foram ouvidos e Sora ficou em completo choque. Depois de olhar para o resultado do seu golpe, Shoya guardou a espada e suspirou pesado enquanto o MC chamou um cara e perguntou se o chefe sempre foi assim. Ele respondeu com um sorriso e perguntou se ele não sabia. O chefe é conhecido por se jogar na batalha sem pensar. Sora ficou muito surpreso e perguntou se ele realmente não disse que a violência é o último recurso. Ele disse que no começo ele falou isso, mas depois ainda acreditava que o exército resolveria tudo. Muito tempo se passou desde então. O exército não se importa com pequenas brigas, desde que os caçadores façam seu trabalho e os civis não morram de fome. Eles não vão se incomodar em separar ninguém. Por isso, a maneira mais rápida de resolver uma questão é com os punhos. Se você não pode vencer em uma luta, então não adianta abrir a boca. Falar não vai ajudar aqui. Bate primeiro, fala depois. MC franziu a testa pensando que ele achava que os fortes evitam brigas, julgando por aquele monge. Ele entendeu algo errado, ou é aceitável fazer uma bagunça se tiver poder como seu pai. Ou é por isso que aquele monge cobriu os olhos.
Enquanto isso, aquele monge e o Kyushizenji estavam em pé no telhado do prédio observando os helicópteros militares circulando sobre o corpo do monstro. Ele ativou sua habilidade de olho aguçado e olhou mais de perto para o monstro. É nível 9, mas parece que foi despedaçado, mas não há vestígios de armas pesadas ou qualquer outra coisa nele. A única coisa que o assusta é quantas pessoas fortes estão aqui, então ele precisa agir. Depois disso, ele cobriu os olhos com uma venda e saiu. Tsuchida, enquanto isso, saiu para Shoya e começou a xingá-lo de todas as maneiras possíveis, perguntando se ele acha que tudo é igual ao que era quando este abrigo foi aberto. Ele disse que muita coisa mudou, pelo menos agora há idiotas irritantes como ele. Ele deveria tê-lo acabado naquela época. Tsuchida olhou para trás e perguntou por que ele não faz isso agora ou se está com medo. Suas palavras irritaram Shoya e ele disse que não deixaria isso barato. Então começou a puxar sua espada da bainha e seu inimigo. Percebendo isso, ficou muito nervoso e mentalmente disse a seu aliado que ele o provocou o suficiente. Deixe-o finalmente sair, ou isso não é o suficiente. Tremendo de medo, ele apontou o dedo para Shoya, chamando-o de covarde e disse que ele nem consegue sacar sua espada. Seria melhor para ele se tornar combustível para o rugido do tigre. Com isso, ele provocou Shoya, que avançou em sua direção, brandindo sua espada, mas ele respondeu levantando um escudo e se defendendo do golpe. Enquanto isso, o aliado do rugido do tigre, que permaneceu nas sombras, ficou feliz que ele caiu na armadilha, e então saiu para eles e ordenou que parassem. Era o Samushirai, um assassino de nível 63. Ele olhou para Shoya com descontentamento e perguntou como ele teve a coragem de começar uma briga no esconderijo. Vendo que ele estava do lado do rugido do tigre, os membros da guilda de unificação ficaram muito indignados e Sora pensou, será que esse é o soldado que os apoia? É uma coincidência ou não? Ele sente que há muitas pessoas neste prédio. Ele definitivamente não está aqui por acaso. O soldado se aproximou e Shoya pensou, será que este é quem ajuda o rugido tigre? O homem disse que de acordo com o artigo 15 da Lei de Segurança do Abrigo Temporário, duelos são proibidos. Os infratores podem ser punidos com prisão de 15 dias ou mais, dependendo da gravidade. Ele sorriu e perguntou a Shoya se estava pronto para cumprir a ordem. Agora entendeu o que planejavam. Ele escondeu a espada e pensou que o provocaram e decidiram usar a lei para prendê-lo. Não se preocupa com a corrupção ser descoberta. Não consegue acreditar que decidiram incriminá-lo. Uma vez na prisão, não podem prolongar sua pena indefinidamente ou fazê-lo desaparecer. Sem ele, a guilda de unificação cairá para Tiger Horror e os outros. Mas por que o exército faria isso? Há uma luta pelo poder entre eles. Ele não sabe o que planeja, mas não pode confessar um crime. Sorriu e disse que estava errado. Não houve duelo. Como alguém que apoia a guilda de unificação não pode confessar um crime sem provas. O soldado então apontou para o corte na casa e disse que essa marca era uma prova clara. Shoya riu e disse que ele deve estar brincando. Verdade. Era uma prova, mas só de que ele tentava redesenhar o prédio, não de iniciar um duelo. O Samu se aproximou e disse que ele parecia estar se confundindo. Não cabe a ele decidir isso. Se ele diz que isso indica um duelo, então é. Ele perdeu no momento em que veio aqui. Agora deveria desistir. Notando os muitos soldados armados, Shoya ficou nervoso e seus membros começaram a apoiá-lo, e o cara exclamou que já que decidiram assim, precisavam lutar. O chefe deles disse para esperar. Eles também estão na zona de morte, então não atirarão neles. O Samu riu e Shoya, olhando para seu nível, pensou que seria difícil parar o assassino rapidamente. Mas se ele fizer de Tsuchida um refém, pode conseguir passar. Quando Tsuchida percebeu seu olhar, ficou muito preocupado. E quando Shoya começou a sacar a espada, eles se prepararam para atacar. Tsuchida ativou o escudo e pensou que não era o elo fraco. As capacidades defensivas do agente não são como as de outras classes. Ele pode analisar mais ataques que vêm. Essa distância ele consegue bloquear, o escudo de espada só aguenta espadas. O nível dessa confrontação é muito mais alto e pode suportar um ataque em grande escala de um guerreiro nível 69, embora não seja nada para ele. Shoya não pode fazer nada contra ele. Cheio de confiança, ordenou que se rendesse e Osamu perguntou se ele preferia ir por conta própria ou ser jogado na prisão com os colegas, que decidisse. Shoya permaneceu em silêncio e seu segundo em comando o chamou preocupado. Tentando decidir, ele cerrou os dentes e sua energia começou a brilhar, mas então tudo ficou em silêncio. Ele não sacou a espada, mas a entregou ao soldado, o que surpreendeu os outros fortes, e ele disse que fez isso com sabedoria. Seus membros acharam que esse golpe foi para mostrar, mas os outros ficaram do lado do chefe, e Jiro permaneceu em silêncio. Ele recebeu um sinal do chefe. Quando levanta a espada, significa preparar. Quando abaixa, significa atacar. Eles não sabem que ele e o chefe têm esses sinais. Ele reuniu mais força nas mãos e Shoya, enquanto isso, deixou a espada cair, o que surpreendeu muito Tsuchida. Shoya aproveitou a confusão e correu em sua direção, ignorando o soldado, e logo se recompôs, pensando que nada disso importava. Seu escudo tem um feitiço que bloqueia ataques de espada.
Ao ver seu oponente sacar a espada, ele sorriu e pensou que nem mesmo uma pessoa de nível 69 conseguiria cortar seu escudo, quanto mais ele, mas não esperava que alguém o ajudasse. Jiro usou suas habilidades e cobriu a ponta da espada do chefe com várias pedras, permitindo que ela rompesse suas defesas facilmente. A espada se transformou em um martelo, o escudo se despedaçou e Tsuchida percebeu que havia cometido um erro. Naquele exato momento, Shoya jogou sua espada e se aproximou, mas Osamu percebeu seu plano e correu em sua direção, apontando sua adaga para seu pescoço, exclamando que se ele o tocasse com um dedo seria executado. Jiro, enquanto isso, fechou a mão em um punho e uma parede de espinhos cresceu na frente do assassino, bloqueando todo o seu caminho. Sua adaga afundou nos espinhos e um pedaço de pedra voou, enquanto Shoya continuava avançando em direção ao seu oponente. Tsuchida recuou e disse aos soldados para matá-lo, e eles abriram fogo. Jiro continuou a apoiar o chefe. Ele acenou com os dedos e uma parede de pedra cresceu, bloqueando-os do fogo. Shoya sorriu e pensou que se conseguisse pará-lo, poderiam recuar. Ele estava muito perto de Tsuchida, mas algo inesperado aconteceu. Quando estava prestes a agarrá-lo, seu oponente desapareceu em algum lugar, e ele olhou ao redor para encontrá-lo. Osamu, segurando um pedaço de pedra na mão, disse com um sorriso que a prisão de pedra criada por seu aliado mergulhou nas sombras e notou os vestígios de magia luminosa no escudo de Tsuchida, cumprindo assim as condições para ativar a habilidade do assassino, Transe das Sombras. Ele puxou Tsuchida para si e disse que sem reféns ele havia perdido e então ordenou que se rendesse. Mas por algum motivo todos ficaram muito surpresos ao olharem para ele. Até seus soldados o chamaram nervosamente e ele perguntou o que o surpreendia tanto. O MC colocou as mãos nos ombros de Tsuchida e Osamu discordou dele perguntando o que havia de surpreendente nisso. O soldado nem se virou de medo e pensou, quem é ele? É o reforço do Shoya, mas como ele se aproximou do assassino? Ele não sabe quem ele é, mas definitivamente é seu inimigo. Quem atacar primeiro vai vencer. Ele terá que aproveitar isso. Ele colocou a mão na garrafa de poção e Tsuchida, percebendo isso, ficou nervoso e pensou, isso é um veneno mortal que o Tiger Ori preparou para matar um monstro de nível 90. Quando ele conseguiu roubar isso, Osamu avançou e então virou-se abruptamente, lançando 2 lâminas cobertas de veneno em Sora, o que deixou seu pai muito preocupado com ele. O veneno começou a se espalhar pela área e Tsuchida cobriu suas vias aéreas com a mão, pensando que isso mataria a todos. Os soldados não sabiam que tipo de névoa era e só quando começaram a cair sufocando com espuma perceberam que era veneno. Tsuchida pensou que não gostava de tudo isso, mas pelo menos mataram o aliado de Shoya. Mas tudo acabou sendo completamente diferente. Ele o agarrou depois Osamu e puxou os dois para si. Eles ficaram surpresos que ele ainda conseguia se mover mesmo sob a influência do veneno que poderia destruir um monstro de nível 90. Ambos perceberam que ele era apenas um monstro e ficaram muito assustados. Acontece que o MC pegou 2 lâminas lançadas contra ele com a boca. Ele cuspiu as facas e então perguntou para onde estavam indo. Ambos permaneceram em silêncio e Tsuchida pensou nervosamente que dependendo da especialização, as estatísticas do jogador variam, mas sempre incluem inteligência, percepção, força, agilidade e constituição. Se ele consegue suportar esse veneno, então sua constituição é comparável à de jogadores de nível 100. Sora disse ao soldado para ordenar que seus homens entregassem suas armas, o que lhe rendeu um olhar feio antes de agarrar seu braço e se virar para subir em seu ombro. Ameaçando quebrar seu braço, ordenou que ele calasse a boca e Tsuchida sorriu, percebendo que essa era sua chance. Enquanto conseguisse se libertar da agarrada, poderia escapar também. Mas o MC rapidamente interrompeu suas tentativas de fuga e desferiu um poderoso soco que os lançou para o lado. Ambos passaram pelo pai e bateram na parede, levantando poeira. Tossindo, Shoya se virou e ficou surpreso ao ver que seu filho podia fazer isso. Nesse momento, o corpo do assassino começou a emitir estática. Sora percebeu e olhou de relance, enquanto Osamu já aparecia atrás dele, pensando que apesar de forte, duvidava que conseguisse reagir à sombra. Ele o apunhalou nas costas com toda a força, mas não conseguiu perfurar a pele e percebeu que seu corpo era como aço. Não importava quanta força usasse, não conseguia empurrar a adaga mais fundo e ficou muito nervoso. Ao tentar puxá-la, não conseguiu e MC aproveitou sua confusão para atacar. Antes que seu punho pudesse atingir seu rosto, Osamu jogou seu corpo para trás e aumentou a distância entre eles. Mas apesar de ter desviado, ainda levou um golpe e pensou, o que está acontecendo? Ele o feriu só com um movimento? Ele precisava recuar. Um segundo depois, Sora apareceu na sua frente. Agarrou seu rosto e bateu sua cabeça contra uma pedra. Ele só teve tempo de pensar em como era rápido antes de perder a consciência. Depois de lidar com ele, MC se levantou diante dos olhares surpresos ao seu redor, então agarrou o assassino e o arrastou com ele. Os soldados decidiram não tentar a sorte e Sora disse ao pai que cuidaria do resto. Por enquanto, precisavam voltar para casa. Ele concordou com um sorriso nervoso após o que retornaram à residência.
Choi entrou na sala onde sua família e subordinado o esperavam, e Yaya perguntou se ele havia resolvido tudo. Ele confirmou e seu vice perguntou se conseguiu descobrir algo. Sentou-se ao lado dele e disse que estavam em silêncio, mas isso não importava. Pelo menos descobriram a localização do Tiger Roar, que eles estivessem prontos se algo acontecesse. Ele decidiu deixar seus planos para o Tiger Roar de lado por enquanto e perguntou ao filho o que havia acontecido com ele nos últimos 5 anos. Ele contou que após pegá-los em um conflito, percebeu o que havia feito. 5 anos atrás, ele foi transportado para uma realidade estranha e passou todo esse tempo matando monstros. Deve ter sido uma das torres, ele ficou preso lá dentro. Ele contou tudo o que aconteceu com ele na torre e como o invocador o mandou de volta. Seu pai, pensativo, disse que só conhecia 16 torres, mas nenhuma era como a que ele descreveu. Ele disse que isso significava que ainda não a conheciam. E Jiru disse que, se essa torre estivesse perto do abrigo número 6, limpar aquilo era a prioridade máxima. Depois disso, Choi olhou para o filho com um sorriso, feliz que ele sobreviveu, e seu vice riu, dizendo que ele voltou 100 vezes mais forte do que qualquer um deles. Ye tocou a mão do filho e disse que tudo isso era passado. Ele estava em casa agora, e seu marido acrescentou que não permitiriam mais que a família fosse separada. Quando a mão da mãe tocou nele, MC percebeu que suas mãos estavam tão marcadas, e lembrando como viveram, decidiu nunca mais deixá-los. De repente, as luzes piscavam e depois apagaram completamente, mergulhando toda a residência na escuridão e Sora se sentiu tonto. Drew supôs que as luzes estavam apagadas por causa da tempestade e da chuva, e seu chefe disse que não tinha ouvido sobre tal previsão. Enquanto isso, MC ficou muito nervoso porque sabia o que estava prestes a acontecer. Uma ilusão apareceu ao seu lado e disse que definitivamente não o deixaria sair desta vez. MC estava preocupado que fosse ele de novo, mas suas palavras eram diferentes da última vez. Além disso, nem seu pai nem sua mãe podiam vê-lo, embora estivessem acordados. De repente, Fudel se moveu atrás dele. O protagonista ficou surpreso ao pensar que ele havia desaparecido. O feitiço realmente quebrou? Não. Ele simplesmente deixou seu corpo. Sorriu ao notar que não se viam há muito tempo. O protagonista pensou que se considerava uma pessoa separada. Parece que ele não podia se encarnar fisicamente, então era uma ilusão que ele lhe daria depois. Fidel se abaixou e perguntou sorrindo se ele estava fingindo não ouvi-lo. As pessoas comuns adoram a autoilusão. Ele olhou para ele e perguntou bem, como está? Ele ainda o considera uma ilusão? MC ficou assustado ao pensar que não conseguia ver nada. Poderia ser real? De repente, seu pai perguntou preocupado o que aconteceu com seus olhos. A mãe tentou usar a habilidade de purificação nele, mas uma janela do sistema apareceu avisando que o alvo não estava sob a influência da maldição. O protagonista pensou preocupado que isso era uma manifestação física real. Isso é ruim. Todos aqui estão em perigo. Ele fez um movimento rápido e começou a atacar o Deus das Trevas, que por sua vez perguntou zombeteiramente do que ele tinha medo. Ele não vê ninguém aqui. O protagonista, segurando-o, perguntou por que ele estava o perseguindo. Futu respondeu que ele se confundiu. Pensando bem, ele nem se apresentou, ele é da nobre raça divina Asa, chamam-no de Deus das Trevas. E ele absorveu o cristal negro, o poder divino da raça Asa deixado no abismo, simplificando seu poder das trevas. Os lacaios do deus agora estão de olho nele porque ele saiu do abismo. Esses mesmos capangas já estão se reunindo nas proximidades. Se ele não quiser morrer, que volte para a torre com ele. MC pensou que ele provavelmente estava falando sobre aqueles Isres que sua mãe mencionou. Seu pai, pegando a espada, exclamou com um rosto sério que não sabia o que estava acontecendo, mas aquele cara era perigoso. Precisavam matá-lo. A mulher o parou e disse que precisavam apenas observar primeiro. O protagonista notou que isso significava que os deuses estavam tendo dificuldades esses dias. O que um casal de SRs poderia fazer com ele, afinal? Fudel exclamou furiosamente. Que ele não se vanglorie só porque o venceu uma vez com pura sorte. Os outros ESRs são incomparáveis ao seu nível atual de força e ele limitou sua visão sem nem se esforçar. O Deus das Trevas riu e gritou que ele era um plebeu estúpido. Se não quiser, não precisa acreditar. Somente quando tudo aqui estiver coberto de sangue, será tarde demais para se arrepender. MC pensou que não deveria acreditar nele, mas ainda havia uma chance de que ele estivesse certo. O que ele deve fazer agora? De repente, o monge Yukio entrou na sala e usou seu poder no Deus das Trevas. A visão do protagonista voltou e ele se perguntou se poderia ver de novo. Seu pai, ao vê-lo, exclamou alegremente. Ele se perguntou se era o monge da entrada do abrigo. O protagonista chamou seu pai e perguntou se eles se conheciam. Ele respondeu sorrindo que não eram apenas conhecidos. Fundaram uma guilda juntos. Fudel, sob a influência da magia do monge, gritou descontentemente. Deixe eu ir. O protagonista apontou para ele e perguntou se ele podia vê-lo. Yukio começou a tirar a venda dos olhos e respondeu que tinha algo urgente para falar com ele. O pai perguntou o que estava acontecendo. Ele disse que explicaria assim que falasse com seu filho.
Depois de um tempo, se isolaram e o protagonista perguntou qual era a urgência. O monge respondeu que não era um Ezar, mas seus olhos podiam ver o poder divino. Isso porque ele havia aprendido a arte proibida de selar o próprio Deus. Embora seu poder divino fosse da mesma natureza, seu poder superava o de qualquer divindade. Ele não sabia como esse poder veio a ele, mas não tinham tempo para descobrir agora. Entidades incrivelmente poderosas já estavam se aglomerando nesta cidade, e provavelmente foram atraídas por seu poder. Ele não sabia o que aconteceu entre ele e o Deus, mas as palavras desse cara eram verdadeiras. No entanto, ele não podia voltar ao abismo. Os habitantes da torre seriam mais terríveis que os ESR. Eles estavam ansiosos para enganá-lo e tirar seu poder divino. A melhor saída seria deixar este lugar e se juntar ao exército. O protagonista perguntou surpreso sobre aquelas pessoas que queriam explodi-lo. Yukio riu e respondeu que o exército estava no repertório deles, mas mesmo entre eles havia os confiáveis. Os SRs não se atreveriam a tocá-lo se ele se juntasse oficialmente ao exército. Ele se perguntou se sua partida poderia garantir a segurança de sua família. O monarca concordou e explicou que os SRs eram ligados por uma regra não escrita de não interferir na vida de cidadãos comuns sem razão. Foi só por causa de suas tradições que a aliança durou tanto. Além disso, na presença dele, eles não arriscariam agir de forma precipitada. Afinal, os Hakans não eram inferiores em força aos SRs. Nesse momento, na Tiger Horde Guild, Hiroryusei, um Ares SR nível 105, perguntou descontentemente que tipo de missão estúpida era essa. Não só não havia sistema, como também perderam 4 SRs por causa dele. Shiraya Yukinojo, um Ert SR nível 106, observou que, segundo o relatório, o filho de Sakuya estava desaparecido há vários anos. Há uma grande chance de que ele tenha sido puxado pela torre. Jiro sozinho seria o suficiente para lidar com esse garoto. O próprio cara exclamou furiosamente. O que ele disse? Rindoju, SR Athena nível 106, colocou a mão em seu ombro com uma expressão descontentemente. Rich observou que desta vez ele mesmo participaria da operação. Kaiji Uwagaya Hermes Ezra, nível 101, perguntou surpreso. Ele explicou que isso era uma ordem diretamente de Zeus. Esse Sora irritante deve ser eliminado a todo custo. A Torre 16 perto do abrigo número 6 está prestes a ativar. Eles sabem bem da importância de controlar isso. A teimosa guilda de unificação recusou a oferta do Rugido do Tigre e planeja investigar a torre por conta própria. Portanto, o alvo deles não é só Sora, mas também seus pais, os fundadores da guilda. Eles se livrarão de todos de uma vez. Neste momento, na guilda de unificação, o monge disse que era tudo. Que ele vá ao centro de comando e encontre Mitonosaki lá. Ele a conhece bem, então tem certeza de que ela o protegerá. Ele também pedirá que ela verifique a formação da maldição. Se houver uma batalha, nem o rugido do tigre poderá fazer nada enquanto isso estiver ativo. A mãe chamou o protagonista e disse com um sorriso para ele não se preocupar. A guilda está baseada neste lugar por um motivo. Ele respondeu com um rosto calmo que entendeu. Depois de 15 minutos, o monge estava sentado na rua. De repente sentiu uma força e pensou que eles estavam ali. Num instante, todos os Esdras e seu líder da guilda Rugido do Tigre entraram no território e lançaram sua magia paralisante. Yukio usou o véu de sinos dourados e criou uma barreira que reflete a magia deles. Ele pensou preocupado que 4 SRs vieram de uma vez e Rich estava lá. O líder chamou Shiraya, que imediatamente prendeu todos da guilda de unificação. O monge pensou que as coisas estavam ruins. Todos os membros da guilda e até a equipe de cobertura foram capturados por esse espírito maligno. Eles estavam presos e não havia como escapar. Choi usou o olho de escaneamento e descobriu que Rich, Hirurin, Shiraya, Kaiji, ele mesmo, Moshihiro e Yukio estavam na área. Após escanear, percebeu que a diferença de nível era enorme. O monge se perguntou que tipo de negócio poderia trazê-los ali no meio da noite. Shiraya relatou que o espírito maligno disse que não estava ali. Rich se aproximou e perguntou onde estava. Yukio respondeu que não tinha ideia de quem era. Hiru exclamou furioso do que ele estava falando. Ele sorriu e notou que eles estavam sem educação. O membro da guilda disse furioso que se ele quisesse morrer, que dissesse. Neste momento, Ye, que estava no prédio, ativou a barreira. Num instante, todos os ESRs foram atingidos por uma maldição de enfraquecimento. Hiru balançou o punho furioso e disse que isso o irritou. Mesmo que ele tivesse sido amaldiçoado por um lixo de nível 68, ainda poderia destruir a guilda dele sozinho. Yukio segurou seu punho calmamente com um sorriso e respondeu que ele estava subestimando demais a guilda de unificação. Uma janela do sistema apareceu, notificando que o SE Ares foi enfraquecido de nível 105 para 71. Hiru perguntou, perplexo que seu nível havia caído 30 níveis. Ele perguntou com um sorriso o que ele poderia fazer sem seu alto nível. O monge desferiu um golpe poderoso do qual o inimigo foi lançado. Sob o feitiço, todos os membros da guilda Rugido do Tigre foram enfraquecidos. Choi apontou com um rosto sério que todos dentro do alcance da maldição perderiam metade do nível do conjurador. Em outras palavras, seu nível cairia 34 níveis. Eles realmente acham que podem lutar em tal estado? Rick riu e respondeu que era ainda mais interessante.
Ele chamou Rin e a garota usou sua habilidade para teleportá-los para a Arena Athena. O mestre da guilda Tiger War zombou que, enquanto tinha em suas mãos, Sora viria até ele. Fazia tempo que não lutavam em pé de igualdade, isso até o excita. Que não deixem ele ficar entediado até o protagonista cair em sua armadilha. Nesse momento, os membros da guilda de unificação invadiram o território. Começaram a gritar: onde está o chefe e os outros? O que ele fez com o chefe? A bruxa, armada com uma lança, disse que simplesmente eliminarão a interferência irritante. Nesse momento, o protagonista estava na cidade. Ele pousou ao lado das pessoas e, ao me ver, pensou que essa devia ser a garota. O MC levantou as mãos e disse que era da guilda de unificação. Ele precisava de proteção dos militares. Ela ordenou aos militares que baixassem suas armas e perguntou: ele é Sora. Ela só precisava perguntar algo a ele. Nesse momento, na Arena Athena, Rin começou a usar sua habilidade e gritou: que os deuses testemunhem sua batalha, e seu poder milagroso a guie. Depois disso, um enorme anjo apareceu no céu. A garota explicou que cada lado deve escolher 5 representantes. A primeira equipe a conseguir 3 vitórias receberá a bênção do Olimpo. Hiro acrescentou com um sorriso malicioso que os perdedores serão incinerados pela luz divina e espalhados ao vento. Shoya perguntou com uma expressão séria o que significa 5 representantes. Temos 8 aqui, Rin respondeu que por enquanto, é isso. A estrela do show ainda está a caminho. Então quem será o primeiro a desafiar até a morte? O pai do protagonista recebeu uma janela do sistema que dizia que o herói SR o desafiava para uma luta. O monge avançou e observou que se permitiu pensar superficialmente, por isso se meteram em problemas. Shoyo colocou a mão em seu ombro e respondeu que não era culpa dele. Além disso, todos estavam no mesmo barco agora. A maldição de Ai havia reduzido seus níveis, então tinham uma chance em batalhas 1 a 1. Jiro se aproximou deles e observou que ele estava certo. Ela atualmente não está apta para a batalha, então se pelo menos os dois conseguirem lidar com isso, a vitória é deles. Yukio disse com uma expressão séria que Ares é o mais forte de todos. Depois de se tornar um ES, ele derrotou sozinho uma guilda inteira de 3 ES, aproveitando as habilidades superiores de Ares. Mas que não tenham medo, ele tem um jeito. Que deixem ele lutar primeiro. O monge entrou na arena e disse que aceita o desafio. O anjo gritou que comece a batalha. Hiro avançou com velocidade relâmpago e gritou que já tinha ouvido o suficiente de suas conversas. Yukio começou a defender os ataques e a desviar habilidosamente. Ele zombou, pode mesmo só correr. Shoya, assistindo a batalha, notou feliz que ele estava indo bem. Hiro começou a pressionar novamente e após desferir um golpe, recuou. Shiraya, assistindo, perguntou: ele mesmo se aproximou e agora está quebrando a distância? Aparentemente não é fácil para ele. Respondeu que esse cara não é fraco. Shoya perguntou preocupado se ele estava bem. Ira, com um sorriso, perguntou como ele gostava das presas de Cadmus. Ele, com a mão ferida, se perguntou preocupado: é a cobra Ares? Nunca pensou que habitasse o corpo do Ezra Ares e o ajudasse no combate. Hiro, com um sorriso malicioso, atacou rapidamente e gritou que eles apenas começaram. Cadmus ainda não comeu. O monge começou a desviar, mas já estava difícil. Quando a cobra Ares o mordeu, ele pensou com medo que estava mais rápida. Yukio usou a habilidade Cortina de Sinos Dourados, afastou o inimigo e pensou que ele é que havia desacelerado. Uma janela do sistema apareceu, avisando que o veneno de Cadmus reduziu todos os status. As presas envenenadas absorveram a força e a habilidade regenerativa do sangue bebido por Cadmus. Hiro comentou ao zombeteiro que ele era forte para um monge, mas achava que esse era seu limite. Shoya, assistindo, usou a habilidade de escaneamento e se perguntou se a batalha continuasse, a diferença de força só aumentaria. Seu guerreiro vai conseguir? Hiro atacou novamente e, enquanto golpeava, gritou como ele lidaria com o veneno Cadmus que se espalhava pelo corpo. Verão por quanto tempo ele aguenta. Nesse momento, o monge começou a rezar, dizendo que através do vazio de todas as realidades do Dharma. O cara, ouvindo isso, exclamou zombeteiro que ele estava orando. Ele realmente acha que Deus vai ajudá-lo? Rin, assistindo, perguntou se era sua imaginação ou se ele estava sendo envolvido por poder divino. Shiraya comentou que era estranho, ele nem era um Esser. De onde ele tirou seu poder divino então? Shoya, vendo isso, disse feliz que era impensável. Era uma jogada arriscada, mas encontrar uma boa solução em tal situação. Ele achou que essa luta ainda poderia ser vencida. Yukio cruzou os braços e disse que tudo é na essência forjado na realidade do Vajra. Ele se curvou à personificação de todos os Budas. Num instante, o mantra do Bodhisattva Vajra de 100 versos apareceu ao seu lado. Hiro disse com um sorriso que ele cuspiu em seu deus. Ele realmente achou que esse truque patético iria detê-lo? O monge, cobrindo sua armadura com poder divino, voou para o ar. O cara sorriu e gritou que ele era um idiota. Ele realmente estava tentando igualar as chances usando armadura feita de poder divino? Ele gostou da determinação dele. Esse era todo o seu plano de vitória? Ele pensou que entre as pessoas que matou, havia idiotas como ele. Eles achavam que podiam bloquear as presas de Cadmus se cobrindo com um escudo de poder divino.
mas não sabiam que o poder divino era um recurso ainda mais rico que sangue fresco. Ele o devoraria assim como aquele pobre cara. Deixa-o cair no abismo do desespero e morrer. Hiro balançou o braço para dar um golpe poderoso quando Yukio de repente o antecipou e o atingiu no rosto. Ele pensou incrédulo, que conseguiu suprimir o veneno de Cadmus e recuperar sua velocidade com esse poder divino. O monge continuou seu combo e desferiu um poderoso chute em seu estômago. Hiro, cuspindo sangue, pensou que não só sua velocidade, mas também a força. Seus reflexos ele havia melhorado em todos os aspectos. No entanto, ele é a isca perfeita para Cadmus. Ele agarrou a mão do oponente com a ajuda de uma cobra e sorriu, dizendo para ele parar de chutar e deixar Cadmus devorá-lo. Seu poder divino será dele. De repente, Hiro começou a transbordar com energia divina e se perguntou com medo o que está acontecendo. Ele não controla o poder divino? Yukio perguntou com um sorriso. Não é cedo demais para ele se alegrar? O poder de Rakan é um fardo pesado para o corpo. Ele empurrou o oponente e começou a desferir inúmeros golpes bem no rosto. Hiro gritou animado. Ele realmente quer dizer que Cadmus não consegue lidar com seu poder divino? Isso simplesmente não pode ser. O monge perguntou com um sorriso por que ele assumiu que isso era poder divino. Ele desferiu um golpe controlado poderoso e o jogou no chão, e então percebeu que agora entendia por que queria tanto se retreinar como Rakan naquela época. Hiro se levantou e perguntou, ele não tinha mais poderes divinos nem para manter a forma de uma cobra? Então, era tudo ou nada. Ele liberou um enorme número de espinhos de si mesmo, soltou um veneno incrivelmente poderoso e gritou que estava oferecendo a Ares o sangue de uma cobra venenosa. Que ele lhe concedesse sua lança para que pudesse lutar até seu corpo se decompor. Rin, assistindo a isso, notou que nem mesmo um Ieser poderia usar isso, não ofereceu um sacrifício apropriado, e que isso era temporário. Carrega o poder de um deus e se adapta ao estilo de luta do portador do Ieser. Shariah respondeu com um sorriso que essa é a diferença insuperável entre um jogador comum e Ezier, é o fim para um monge. A garota pensou que apenas Riso ofereceu o sangue envenenado de uma cobra como sacrifício, que Ares lhe deu. Se os deuses descobrirem essa pequena enganação, eles ficarão furiosos. No entanto, Ares é misericordioso, ele o perdoará pela vitória. Porém, se ele perder, ela não consegue nem imaginar qual seria seu destino. Não, um Izar que dominou uma arma divina não poderia perder para um simples jogador. Naquele momento, Hiro atingiu sua lança e partiu para o ataque. Yukio se perguntou preocupado se ele iria se aproximar novamente. Onde foi parar a lança? Ele não conseguiria alcançá-la a essa distância, conseguiria? Ele tentou pular para trás, mas o inimigo soltou a lança e o feriu levemente, e então usou uma explosão. E uma poderosa explosão mágica foi ouvida no ponto de impacto. O monge pensou que teve sorte de evitar o golpe com a ajuda de um mantra bem cronometrado. Ele esperava que essa lança não fosse venenosa como sua cobra. Uma janela do sistema apareceu, notificando que devido ao efeito destrutivo da armadura da lança de Ares, ele perdeu 50% de suas propriedades defensivas. Ele pensou preocupado que havia destruído metade de sua armadura. Hiro começou a atacar novamente e liberar um enorme número de espinhos. Yukio, tentando desviar, pensou com medo que ele era capaz de emitir uma lança não só com o punho, mas também com outras partes do corpo. Ele começou a atacar várias vezes com um sorriso malicioso e gritou que veriam como ele iria desviar agora. Um enorme número de lâminas de lança apareceu, buscando atingir o monge. Ele achou que não conseguia ler seus movimentos. Cada golpe perdido destruía mais. Ele era tão forte mesmo após o dano kármico? Se não o tivesse enfraquecido, já estaria morto. Precisa manter distância. Yukio, carregado de poder divino, tentou atacar e forçar o inimigo a recuar. Ele estendeu a mão e disse que as 3 realidades seriam purificadas. Conflitos e pecados desapareceriam. Jiro, cortando a palma, gritou com um sorriso louco que já estava no limite. Certo? Que ele não pense que a distância o salvará. Ele liberou o veneno no chão e direcionou para o inimigo. O monge, usando a habilidade, disse que o Sutra Silencioso é Onhan. Num instante, um círculo divino com um selo apareceu acima de Hiro e uma janela do sistema apareceu, informando que isso é a manifestação da santidade que purifica e expulsa espíritos malignos. A eficácia do sangue da cobra venenosa está diminuindo. Ele gritou com um sorriso nervoso. Ele realmente quer limitar seu movimento e vento por causa da distância? Que ingênuo! O cara liberou uma enorme quantidade de massa vermelha em sua direção. Shoya gritou animado, que ele tivesse cuidado. A massa alcançou o monge e os espinhos começaram a aparecer rapidamente, perfurando seu chapéu. Ele pensou animado que estava quase sendo pego. De repente, Athena notou que a interferência era inaceitável. Como punição, ela incendiou o homem e se afastou. Vendo isso, começou a curá-lo animadamente. Shoya, deitado no chão, pensou que o fogo havia desaparecido, mas uma janela do sistema apareceu notificando que o fogo da punição divina estava reduzindo sua força vital em 15%. Hiro notou que teria morrido se aquele cara não tivesse interferido. Ah, bem, ele ainda pagaria por isso. O monge, com uma expressão séria, achou que o combate corpo a corpo já era muito arriscado, e ele também tinha arpões de sangue de longo alcance em seu arsenal, né?
Considerando sua força restante, duraria mais 3 minutos no máximo, mas precisava lutar. Não havia escolha. Hiro apontou ameaçadoramente que ele deveria parar de perder tempo. A vitória era dele. Gyukyo começou a usar a habilidade e pronunciou que todos os Dharmas estavam se tornando um. Ele pensou que os arretes são divididos por rank, o olho celestial, o olho sábio, o olho do Dharma e o olho do Buda. Se ele, o sábio, não conseguir vencer, então que o olho do Dharma se abra. O olho do Dharma acelera muito a percepção, mas não dura muito tempo. Ele precisa encontrar rapidamente uma forma de romper. Não há muito poder divino nesta lança. Além disso, aquele arpão sangrento antes. Espera, ele entendeu. Hiro tentou atacar com a lança com um sorriso malicioso, mas o monge agarrou e notou feliz que essa é a essência de suas lanças sangrentas. Surpreendentemente simples, ele fez um movimento brusco da mão e a despedaçou. O cara exclamou em choque que isso não pode ser. Shirai, ao ver isso, gritou em horror. Como ele conseguiu bloquear os finos fios de sangue? Em choque, sugeriu que parecia que seus olhos conseguiam ver a técnica. Shoya gritou feliz que realmente encontrou uma forma de resistir ao Esserares. Kyo, após absorver seu poder, notou que tanta energia negativa acumulada gera pensamentos impuros. Ele vai limpar toda a sujeira. Entrou em posição de combate e começou a usar a habilidade. Hiro exclamou descontentemente que entendeu o ataque, e daí? O sangue tocado por seu poder divino pode ser controlado sem dificuldades. Rin notou que o poder divino no sangue não é uniforme. Considerando que o sangue é tão fino, ele consegue perfurar a defesa do inimigo. Ele sai dessa situação. O cara, após atacar com um sorriso malicioso, gritou que não há para onde correr. Que ele morra, agora. O monge usou o olho do Dharma e ao prendê-lo evitou o ataque, e então disse que todas as entidades na escuridão da ignorância, presas por paixões, cairão nos 3 caminhos do mal, ganhando apenas sofrimento sem fim. Rin gritou animado que ele deve temer seus olhos. Todos os seus ataques são inúteis. Ele vê os movimentos do poder divino. Hiro gritou nervosamente. O que é isso? Shoya, ouvindo, chamou descontentemente a anja e notou que ela estava interferindo na luta. Ela apontou nervosamente o dedo e exclamou que estava dando um aviso. Jiru, descontentemente, exclamou que ela estava dando uma punição ao chefe e apenas um aviso para ela. Ele o acalmou e disse que só precisam esperar pela vitória dele. Nesse momento, Hiro disse furiosamente que não precisava da ajuda dela. De repente, notou um enorme espírito atrás do monge. O cara gritou furioso que ele era um maldito monge. Yukio disse com um rosto sério que a palavra foi falada, que ele apareça diante deles, superando obstáculos e enganando o mundo enquanto os que sofrem sussurram seu nome. Pensou que esse era o sutra que os monges estudam primeiro, mas isso não significa que seja fraco. Pelo contrário, o poder de Futomayo e todos os seus poderes ofensivos e defensivos são dobrados. No entanto, isso leva 30 segundos e durante esse período, não se pode perder a concentração por um segundo. Recitar um sutra na frente de um inimigo é uma humilhação incrível. Hiro, se perfurando, começou a soltar sangue para tentar atacar o inimigo. Rin, assistindo a isso, pensou preocupado que esse idiota deveria ter interrompido o sutra após o selo. Ele começou a gritar furiosamente que ele morresse. O monge, desviando dos jatos de sangue, pensou que estava conjurando o poder para suprimir o sangue da cobra, e uma tentativa de superar esse bloqueio requer uma enorme quantidade de poder divino. Um ataque repentino não significa nada diante do olho do Dharma, não pode nem ser arranhado por ele. Ele só tem 16 segundos restantes. Hiro continuou cuspindo sangue com uma fúria incrível e se perguntava por que seus olhos estavam sangrando. Ele já deveria estar no seu limite, não deixe que o façam rir. Não consegue nem quebrar sua concentração. Após 16 segundos, Yukio disse que o poder dessa oração é como a virtude de uma criança pequena, como gelo flamejante apagado com óleo, e como água fluindo pelo coração de uma árvore. Tudo flui junto em sua cabeça como Bhagavan. No momento em que disse isso, o espírito do sutra desferiu um golpe poderoso que derrubou Hiro. O monge se perguntou se ele o havia acabado antes que o olho do Dharma chegasse ao limite. Yukio havia vencido. Depois de um tempo, Rin curou o garoto e comentou que ele deveria se esforçar mais. De repente, os anjos de Ares apareceram dizendo que estavam fartos da hipocrisia do Coliseu de Atena. Hiro tentou se desculpar animadamente, mas um deles gritou furiosamente para ele calar a boca. Seu pai estava lhe passando uma mensagem. Ele se sentiu honrado em recebê-la de sua mão. O outro, segurando uma espada, percebeu que a espada de Damocles também queria um pedaço. Shoya, vendo isso, ficou surpreso e perguntou se era assim que tratavam seus próprios Ezirs. Os anjos, com sorrisos maliciosos, disseram que isso era a última misericórdia de seu pai. Shariar, com uma expressão séria, avançou e respondeu que não haveria uma próxima vez. Ele criou uma foice e acrescentou que agora eles queimariam vivos nas chamas devoradoras de Hades. Yai, segurando o item nas mãos, disse para ele pegar.
Ele estava indo contra o ceifador e poderia convocar os espíritos, mas isso ajudaria. Uma janela do sistema apareceu, informando que um item foi recebido de Ye, foi colocado no inventário. O monge e Jiru desejaram-lhe sorte. Shoya, partindo, pensou que, como samurai, poderia projetar a aura da lâmina para empurrar o inimigo à distância, mas leva tempo para criar uma carga. E então ele encontraria uma vulnerabilidade e o derrotaria com um golpe final. A tática é bem direta, mas eficaz. Mas se não funcionar, de repente Athena anunciou que eles tomem suas posições. Agora que comece a batalha. Em um instante, Shariar enviou um enorme número de espíritos em direção ao seu oponente e gritou que ele morra. Ele cortou os espíritos em um instante e se aproximou das costas do oponente. O Shuraya, zombando, perguntou se isso era tudo que um samurai podia fazer. Ele cortou o corpo, mas de repente viu que era apenas um clone. De repente, uma quantidade enorme de espíritos sombrios voou em sua direção. O ceifador gritou, zombando que era inútil. Seus ataques não feririam alguém que não tem nem forma física. Ele fez um movimento rápido e atacou, mas cortou apenas outro clone. Shuraya gritou, zombando que suas tentativas eram fúteis. Ele tem um número ilimitado de espíritos vingativos. Não pode cortá-los todos. Um samurai que não vê o inimigo é inútil. Shoya recuou e tentou carregar a espada com aura, mas muitos clones inimigos se aproximaram, e ele exclamou que não deixaria isso acontecer. Ele atacou novamente e destruiu mais clones. Hiro respondeu insatisfeito que ele só teve sorte. Ela disse que se ele não sabia, é muito difícil para um samurai liderar uma guilda. A garota olhou para Ye e achou que para uma intermediária ela estava muito relaxada. Aparentemente, eles ainda tinham um trunfo. Nesse momento, o samurai assumiu uma posição de combate. Shiraya, enviando mais espíritos, perguntou que novo movimento era aquele. Rin gritou animada para ele ter cuidado. No instante, Shoya fez um salto em 8 direções e purificou todos os espíritos pelo caminho, aparecendo atrás do inimigo. Perto do sexto abrigo, encontraram uma mina de onde os monstros saíam. Esse lugar se tornou a primeira base de pesquisa. No início, os monstros eram de pequeno porte, então tudo ia bem. Mas quando os pesquisadores se aprofundaram na mina, tudo mudou. Os tipos de monstros, suas quantidades e até suas classificações. Dentro da caverna havia um ecossistema inteiro de monstros como um ninho escondido. Nas partes mais profundas da caverna, uma aranha de rank 80 se estabeleceu. Naquele momento, a humanidade não tinha chance. E então Shoya distraiu o monstro para que os outros pudessem escapar. E ninguém sabe o que aconteceu depois, mas 3 dias depois, um grito de desespero de um monstro derrotado ecoou pela caverna. E como resposta, a caverna começou a desmoronar. O homem pulou da caverna no último momento, se impulsionando das pedras que caíam, e a habilidade que usou para isso se chamava salto em 8 direções. Essa é uma técnica aterrorizante que permite fazer 8 saltos consecutivos, cada um várias vezes mais rápido que o anterior. Durante a batalha, Shoya, após cortar o clone novamente, pensou que já tinha usado 3 saltos para evitar os espíritos vingativos. Ele se lançou em direção ao inimigo com velocidade relâmpago e atacou. Shiraya ficou assustado, se perguntando o que estava acontecendo. Ele estava pulando cada vez mais rápido. Ele criou outro clone e conseguiu desviar do ataque. O samurai fez um 5º salto e atacou novamente. O ceifador novamente mal desviou e evitou o dano. Depois ele fez 6 e 7 saltos instantâneos e ao matar os clones pensou que com o poder herdado daquele herói, eliminou os espíritos ao redor. Usando a vantagem e a velocidade, ele o cortaria antes que novos espíritos tivessem tempo de se formar. Shoya fez o 8º salto relâmpago e, fechando a distância ao máximo, pensou que, se o ultrapassasse, ele não teria tempo de recriá-los. História e mitos nessa imagem são inseparáveis, e os deuses dos mitos se opõem aos heróis da história. Mas ser o escolhido dos deuses ou o herdeiro do herói são coisas fundamentalmente diferentes. Se ser escolhido por um deus exige luta, então o legado de um herói é mais como um destino. E bastardo sortudo, Shariar gritou com um sorriso. Ele realmente achou que poderia derrotá-lo no combate corpo a corpo. A arma de um mortal não era párea para a foice de um ceifador. Shoya, pressionando seu oponente, pensou que a foice do ceifador era uma arma aterrorizante, mas em termos de alcance, ela claramente tinha vantagem. Ainda assim, considerando que era um artefato divino, seria difícil para um humano manuseá-la. Se a usasse como uma arma normal, balançando-a para atacar à distância, só criaria uma vulnerabilidade. No momento em que seu oponente tentasse atacar, o samurai mirou sua espada e sorriu, dizendo que sentia que os deuses não o ensinaram a manusear uma arma corretamente. Ele cravou sua espada nele e disse com um sorriso que originalmente planejava usar essa habilidade para desviar se necessário, mas o 8º salto foi útil aqui.
Jiru, vendo isso, gritou feliz que havia acabado. Yae respondeu com uma expressão séria que ainda não era. De repente, Shiraya sorriu novamente e disse que sua expressão jubilante estava realmente o deixando louco. Shoya se perguntou com medo, será que ele realmente errou? A criação de espíritos era usada sem restrições? O ceifador perguntou com um sorriso por que ele achava que só poderia se mover entre corpos espectrais. Ele cobriu a mão com magia espiritual e tocou diretamente seu coração. O samurai recuou e pensou preocupado que as coisas estavam ruins. Uma janela do sistema apareceu, notificando de que ele estava marcado com celuades do inimigo. Ele pensou que tinha sido descuidado, isso simplesmente não podia ser. Ele conseguiu dar a forma de um espírito até o seu corpo, o que eliminou qualquer dano físico. Shariá, tendo criado muitos espíritos novamente, disse com um sorriso que se o pegasse 4 vezes, ele se tornaria escravo de seu espírito. Agora que ele não esperasse nenhum favor dele.